Olá! Oi, mano! Oi, tudo bem, Jana? Pra quem não sabe, gente, o Felício, o Fefe, ele é meu irmão. Olha aí o bolinho dele. O meu bolo sumiu aqui, né, gente? Agora quando teve, ó, mas tá aqui o bolo. Opa, que maravilha. Mano, que bom ter você aqui. Você é muito bem-vindo. Acho que a gente já podemos começar, né? Eu quero que você fale sobre você e tudo mais. Mas antes, para começar, se você já puder chamar a Joana, a gente é a Joana, filha do Felício, ela é minha filhada, e ela vai cantar, ela vai tocar no violino a música do Hobbit, e depois vai cantar, vai tocar também o Parabéns, para a gente já apagar as velhinhas aqui, tá bom? Chama a Exatamente, Jojo a aí, gente já então. está já em comemoração. Isso. Eu vou filmar as velhinhas aqui. Ai, Gente, essa é a tia! Jojo. Oi, amor. Que bom que você está aqui. Fala oi para todo mundo. Oi, todo Oi, todo mundo! mundo. Pode tocar então. Vamos lá, gente. Vamos cantar o parabéns. Ah, vamos começar com a música do Hobbit ou... A música do Hobbit. Tá, primeiro. Então vamos lá. Vamos lá. Tananã. Vai? Tô nervosa. Essa música é uma homenagem Lindo. E ao Frodo Balseiro. Isso, em Isso, homenagem ao Bilbo e ao Frodo. Agora vamos cantar o parabéns então, Jojo. toca aí. Aê! Viva o Bilbo! Viva o Frodo! Viva! Viva! Viva o Bilbo e o Frodo. Pronto. Adorei, Grato, amor. Jojo. Um Foi beijo aqui do lindo. papai. Muito bom. Grato pela sua participação. Manda um beijo para sua Dinda. E Beijo, para amor. todos. Boa noite, tá? Agora vai lá para você dormir. No quarto. Ai, eu quero comer bolo. Joana, vai lá. Quero Vamos comer lá. bolo. Quero comer Fê, bolo. começa então aqui falando com a gente sobre você, quem é você, para o pessoal te conhecer. O pessoal já está sabendo aqui que você é meu irmão, né? Mas fala um Sim. pouquinho de você aí. Beleza. Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder estar participando aqui do Educaetos Convida. Finalmente conseguimos, né, Jana? É verdade. É um plano Organizar esse antigo. encontro, essa live. E então, para mim é uma grande alegria porque eu sou um admirador desse trabalho da Educaetos, né? Sou suspeito para falar, claro, né? Mas você é uma pessoa assim que é um grande talento, né? Uma pessoa muito estudiosa, desde nova, e que para mim é uma referência, mesmo sendo a minha irmã mais nova, né? A caçula, né, da família, mas para mim é um grande exemplo. Grata, E mano, então, grata. pessoal, eu sou o Felício, né? Tenho 35 anos, sou professor de história, né? Agora em 2020, então, 10 anos que eu me formei na Universidade do Estado de Santa Catarina. Isso aconteceu no dia 11 de agosto de 2010, Dia do Estudante, né? Que também é um dia importante porque é o dia da fundação das primeiras faculdades de Direito no Brasil, né? Então é um dia interessante, né? Esse dia 11 de agosto. E então, ao longo desses 10 anos, né, na verdade, desde 2009, né, quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a dar aula, né, em cursinhos para vestibulares, etc. E quando eu vim para Brasília, trabalhei, né, sobretudo com educação básica, né, escola particular, escola pública, né, trabalhei 3 anos aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
e 10 anos em escola particular. Até o final do ano passado, quando eu me desliguei da escola que eu trabalhava, para começar alguns projetos pessoais, né? E que eu estou realizando agora mais a partir desse segundo semestre, né? De uma maneira mais intensa, né? E então basicamente é isso, né? Eu nesse período aí pude aprender muita coisa, já desde a faculdade, né? Sempre gostei muito, né? Procurei levar a sério a faculdade. E isso é uma coisa importante, porque é normal, né? A gente entra, primeiro semestre, segundo semestre, né? Aquele ritmo de faculdade, mas procurei levar a sério, estudar. E também ao longo desse período dando aula, né? Eu aprendi mais dando aula do que propriamente na faculdade, isso aí eu posso dizer. É verdade. Isso aconteceu comigo também, imagino com quase todos os professores aqui. E também a gente tem Exatamente. aqui na Educaetos muitos professores que são professores do ensino superior, então eles não se formaram para serem professores, né? Se formaram para ser advogados, para serem engenheiros e tal, e de repente entram no universo da docência, né? Exatamente. Bom, a gente escolheu esse dia 22 de setembro, nós estamos fazendo a live no dia 24, né? Para fazer essa live, porque é o dia do aniversário do Bilbo, né? E do Frodo, que eu não sei se todos conhecem a história, né? Do Senhor dos Anéis. Esse é o livro que eu tenho aqui, né? Tem outras versões que são mais bonitas, né? Escritas pelo Tolkien. E porque a gente quer trazer aqui uma ideia, para a gente conversar um pouco sobre literatura, sobre imaginário, sobre história, né? Exatamente. E também sobre o trabalho que o Felício vem realizando, que é muito legal, muito admirável. Essa admiração que você falou que você tem por mim é a mesma que eu tenho por você, com certeza. Enfim, apesar de lá na adolescência, né, eu ter sido um pouco mais estudiosa, você é o mais inteligente, com certeza. E eu sempre admirei essa sua inteligência e fico muito feliz de ver você fazendo o uso que você está fazendo hoje dela. Você é um professor nato, né? Sempre foi muito amado e reconhecido pelos seus alunos. Até hoje você recebe mensagens como essa, né? E a história, ela é realmente uma disciplina muito importante, né? Que Com infelizmente vem certeza. sendo muito negligenciada, porque o estudo da história, né, permite que a gente entenda a nossa própria origem, né? Não Sim. repita algumas coisas, né, que já aconteceram, mas e também a história vem acompanhada dessa ideia de tradição, que é muito importante e que também a gente está perdendo, né? De reconhecer aquilo que veio antes como importante, né? Para a gente mesmo, para o nosso conhecimento, né? Para o nosso autoconhecimento. Bem, então eu queria começar com a seguinte pergunta, né? Qual que é a importância da literatura, né? A gente escolheu essa data por conta desses livros, que são livros clássicos e livros importantes de serem lidos, né? Então, qual que é a importância da literatura para a educação de uma pessoa? Eu vejo que assim é fundamental, né, o estudo da literatura, né? Porque a literatura ela desenvolve, ela contribui, né, para o desenvolvimento das virtudes humanas, né? Sejam as virtudes morais, as intelectuais, espirituais. Então, se a gente pegar, por exemplo, pegar como exemplo, né, pelo menos aqui na civilização ocidental, né, para não entrar em polêmicas, né, mas a grande obra literária, a Bíblia, né? Uhum, E então ali tem todos os gêneros literários, né? Então praticamente todas as histórias, né, que nós conhecemos, né, que nós lemos ao longo do tempo, com obras clássicas, né, com obras atemporais, elas já estavam presentes ali, né? E trazendo lições, né, que contribuem para a formação moral do indivíduo, né? E obviamente, né, com a pessoa, com a prática, etc., com a disciplina, né, ao longo do tempo, ela desenvolve também a intelectualidade, né? É claro que existe a boa literatura, eu vejo dessa forma, eu acho que uhum, não basta ler, eu acho que você tem que buscar livros que realmente tragam, né, informações importantes, conhecimentos, né, que tragam realmente exemplos, né, que permitam esse desenvolvimento das virtudes, né? E uhum, eu acho que isso é muito importante, né? Portanto que até o Mortimer Adler ele fala, né, que no Como Ler Livros, né? Ele fala que não existe, né, uma velocidade, né, certa para a gente ler um livro, né? E a gente que estabelece essa velocidade. Então tem livros que eles não valem que a gente se preocupe muito, né? Então a gente às vezes precisa ler um determinado livro, então a gente lê, simplesmente, né? E uhum, às vezes é bom que a gente leia rápido mesmo, porque é melhor mesmo, né? Às uhum, vezes é para cumprir uma determinada função, para um trabalho específico, etc. Mas há muitos livros também que vale a pena sim que a gente, de fato, faça uma leitura conforme ele ensina, né? Que é a leitura analítica, né? Que a gente busque, uhum, de fato, ter um conhecimento profundo daquilo. E
Então, é a gente procurar encontrar essa boa literatura, né? Então, eu vejo que para a educação do ser humano, do indivíduo como um todo, independentemente da área, né, da profissão, não só para os professores, mas eu vejo que para todas as áreas, um conhecimento literário mais profundo, ele permite com que a pessoa desenvolva, por exemplo, uma linguagem mais personalizada, né, uma linguagem mais íntegra, né, e permite o desenvolvimento do imaginário, né, que o imaginário é fundamental para a gente poder compreender essa realidade que nos cerca, é a base do desenvolvimento do conhecimento como um todo, né? Então o discurso poético, né? Ele, aonde está esse discurso do possível, do imaginário, ele é justamente a estrutura do desenvolvimento do conhecimento, para depois a gente desenvolver o discurso retórico, o discurso dialético, lógico, etc. A gente tem que ter um bom discurso poético desenvolvido, né? Então eu vejo que é algo assim fundamental para todos nós, para o desenvolvimento, e a gente também pode receber muito, desenvolver como um todo, né, espiritualmente também, a partir da busca, né, do encontro com essas obras clássicas, né? Existe um temor, eu acho, no geral, né, das pessoas, né, de às vezes se encontrar com uma obra clássica, né, e realmente lê-la, né? Uhum. Mas é algo que realmente, assim, essas obras elas não são clássicas por acaso, né? Realmente elas têm algo ali que fazem com que elas tenham um quê de eternidade, ou seja, estejam além daquele tempo no qual elas foram escritas e que elas possam levar lições, né, para pessoas de diversos momentos da história, né? Então, não por acaso, elas são consideradas clássicas, né? E então é isso, a gente buscar a boa literatura é fundamental para o nosso desenvolvimento e no caso de professores, né? Eu vejo que faz muita diferença. Assim, pela experiência que eu tive ao longo desses 10 anos, e tanto digo por mim, mas também pelos colegas que eu tive de trabalho, né, e parcerias que eu formei, fica muito claro quando você tem, por exemplo, um professor, um colega, você vê que aquele é um grande leitor, daquele que não é um leitor, né? Você percebe claramente na maneira da pessoa se expressar, na maneira da pessoa compreender a realidade, a vida, né? E então é isso. Isso é muito importante mesmo, porque muitas vezes assim, um personagem pode te ajudar a ilustrar em sala de aula, né? Alguma coisa que você precisa ilustrar e dar elementos para que seja melhor compreendido, né? Eu muitas vezes aqui trago alguns contos, algumas fábulas e leio na tentativa de concretizar, né, alguma coisa para que depois a gente possa ir abstraindo cada vez mais. Então, a literatura ela pode ser também até uma ferramenta mesmo, né, para metodológica, assim, né, para o uso em sala de aula. E essa ideia do desenvolvimento de virtudes, isso é muito importante, porque a gente vê ali naqueles personagens, né, referências mesmo, né, como se fossem arquétipos, né, ideais, né, de como um ser humano pode ser ou do que o ser humano deve buscar e que auxilia que a gente consegue trazer para a nossa vida, né? A literatura ajuda a gente a fazer isso, porque muitas vezes a leitura da história ela é uma leitura mais seca, né? Na verdade, Sim. às vezes eu fico pensando que até por alguns livros a gente consegue até perceber mais contextos históricos do que pelo próprio livro de história, né? Sim. Você sente isso também? Isso é real? Eu sinto isso. Tem né, na Poética do Aristóteles, né? Esse livro aqui, né? Ele fala, né, que a literatura, ele considera a literatura acima da história, né? Porque a história ela trata de fatos, né? De questões particulares, né? Só abrir um parênteses aqui que um colega meu aqui, o Murilo, eu trabalhei com ele no Corges aqui, ele mandou uma mensagem dizendo que foi um prazer trabalhar comigo, foi um grande prazer trabalhar com ele também, professor de geografia, e tô vendo que ele tá te acompanhando aí, uma alegria isso, né? Ou ele Saber entrou por que você. Não, ou ele entrou porque a sua live apareceu e aí ele, não sei se ele tá me acompanhando, mas se não tá, Murilo, vem sim, pra cá. pensei que ele já tinha acompanhado, mas é legal, muito legal. E Legal, tô querido, fechando parênteses geografia. aqui. E então, a história ela trata de questões particulares, né, do fato específico, né? Então, por exemplo, ali ele cita o Homero, por exemplo, né? O Homero não, desculpa, o Heródoto, né? Ele conta, né, no livro A História, ele fala das guerras médicas, né? Guerras dos gregos contra os persas, etc. Então, ele vai contando, relatando ali aquele fato histórico específico, foram aquelas batalhas que aconteceram naquele período. Né? Já a literatura, ela trata de questões universais, por isso que ela é mais ampla. Né? Então, ela
em meio a uma obra literária, você consegue pode receber uma lição de vida, conforme você falou, um conto, um romance, né, que pode ampliar, né, a percepção, expandir, né, a percepção das pessoas a respeito da realidade. E ela injeta, né, sangue, né, nas veias da história. Então, eu vejo assim que é fundamental para o entendimento da história um conhecimento literário vasto. Eu sempre, assim, interessante que eu sempre tive uma ligação com isso, até eu fiquei lembrando esses dias, né, que na época que eu estava fazendo meu projeto de docência, né, em 2009 na faculdade, né, o meu projeto foi justamente literatura e história, né, então o estudo da história a partir da literatura. E aí a gente fez um estudo a respeito do Segundo Reinado, né, e com obras do Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, né, então a gente fez um projeto com meninos do ensino médio, né, do primeiro ano do ensino médio, e aí eu escrevi meu projeto de docência a partir disso, né. Então eu fiz um estudo na época e isso eu acabei levando, né, para também a minha experiência como professor, né. Então, por exemplo, você estudar a obra do Machado de Assis, você consegue ter uma compreensão assim realmente especial do Segundo Reinado, porque é um homem daquele tempo, alguém que vivia aquele período, compreendia bem como é que aqueles seres humanos se comportavam, etc. Mas ele também, apesar de ser um homem do seu tempo, né, o Machado de Assis era uma pessoa que, pelo conhecimento que ele tinha, literário, ele tinha uma compreensão também mais ampla, né, da vida, né, do caráter humano, da personalidade humana. E então ele nos permite, né, compreender bem realmente como é que era o Segundo Reinado, como é que era essa sociedade, como é que é o indivíduo, né, daquele período, né? Então acaba que a gente consegue entrar naquele cotidiano, naquele varejo, né? E entender melhor, muitas vezes, o que a gente lê no livro de história de uma maneira assim, um pouco. Até porque, como a história é contada, principalmente a partir da década de 1930, né, muito a partir daquela visão mais determinista, economicista, né, sem a presença do indivíduo, né, sempre com classes sociais, etc. Então acaba que a gente fica muito distante, né, a gente se coloca assim, a gente vai se distanciando cada vez mais do fato histórico, por essa maneira mais estrutural, né, de contar a história, e menos particular, né? Que é até a forma como o Aristóteles fala que a história, ela estuda o particular, né? E o fato histórico, especificamente, né? Então, quanto mais distante do fato, quanto mais distante do indivíduo, né? Menos a gente consegue compreender a história. Então, a literatura, ela nos permite isso, né? A gente conseguir compreender, né? Assim, é aquilo que eu falei, né? Injeta sangue na história, né? Então, a gente consegue... Nossa, eu achei isso belíssimo, né? Muito bem, eu acho. O injetar sangue seria isso. A gente tem ali na literatura personagens. É uma pergunta. Tipo personagens reais, com dramas, né? Com superações, né? Então, assim, a gente vê a saga de um personagem, né? Ou de vários personagens, né? E isso é muito presente na história do Senhor dos Anéis, né? Porque o Senhor dos Anéis, já adiantando, né? Me parece, você pode me corrigir, ele não é uma história que tem um protagonista, né? É a narrativa de diversas pessoas, né? E então injeta sangue porque a gente cria essa conexão, né, de humano para humano, né? A gente vê a trajetória de pessoas, né? É isso, Exatamente. né? Ou de seres, né? No caso aqui é um hobbit, né? Exatamente. Eu acho que a gente cria essa conexão, né? E ao criar essa conexão, a gente se coloca no lugar do personagem, né? Porque a maneira como a história é contada nos livros didáticos, nos manuais de história hoje em dia, acaba que você se desconecta do personagem, você se desconecta do fato e acaba se colocando mais como um juiz da história, né? E então é muito fácil. As pessoas, né, tecem críticas, né? Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele era um mulherengo. E não consegue perceber assim que um personagem que com 21 anos de idade, ele, assim, a pressão que ele estava vivendo naquele momento, e teve a coragem, né, de proclamar a independência do país, né, com 21 anos de idade. Então, quantos jovens hoje em dia com 21 anos de idade assim teria a coragem, a disposição de fazer, né? Hoje em dia, assim, a gente pega já pela nossa geração, né, que já foi uma geração assim que já não tinha assim algumas características, né? Já realmente teve que romper com algumas coisas, etc. Mas assim, a geração atual, então, já 100% ligada à tecnologia, etc. Né? O pessoal não sai do quarto com fone de ouvido, etc. E assim, aí julgando determinados personagens históricos
sem exatamente esse conhecimento, né? Sem se colocar no lugar do outro. Então, a literatura ela permite isso, né? A gente poder se colocar no lugar do outro e a gente conseguir compreender o personagem. Pegar, por exemplo, o exemplo da Bíblia novamente, que eu falei, né? Como uma grande obra literária do Ocidente. Né? Você pega uma história como a do José do Egito, né? Um personagem que existiu. Né? Então, é uma história maravilhosa. Né? E quando você conta uma história dessa, então eu estou com um projeto também que é o Despertar do Imaginário, né? Que eu estou trabalhando com o Hobbit, né? E com os meninos mais novos, né? E, por exemplo, esses dias eu estava contando a história do José do Egito com detalhes para eles. E assim, é impressionante como eles se envolvem, meninos de 9 12 anos. Né? E como que aquela história tem uma lição de vida muito forte. Então, assim, é uma história, está num livro, mas é de um personagem real. E ele era jovem, né? Quando ele foi, né? Exatamente. Enfim. E assim, a força moral dele, porque ele viveu tudo aquilo, né? Todo aquele sofrimento, foi vendido como escravo, etc. Mas ao final, ele percebe que se os irmãos não tivessem vendido, se ele não tivesse passado por todas as coisas que ele passou, ele não teria salvado a família dele. Né? Então ele perdoa os irmãos. Né? Ele fala, não, o que vocês fizeram, na verdade, foi um bem para todos nós, sem saber. Né? E, então, assim, poxa, olha a lição, né, da gente. Muitas vezes uma pessoa faz um mal pra gente, mas a gente conseguir perdoar, né, dar a volta por cima. Então é uma coisa assim que é fundamental. É fundamental, são referências para momentos da vida difíceis, né, que todos passamos, porque a gente não vive dentro de uma bolha. Né? Então, a gente ter essas histórias, né, e saber se ter como uma referência para a gente poder se comportar da melhor maneira, né, e ultrapassar uma dificuldade, um sofrimento, etc. E acreditar que é capaz de passar, né? Porque infelizmente hoje uma realidade entre os jovens é porque esses dados não são muito, não são divulgados, não podem ser divulgados, mas infelizmente existe o problema do autoextermínio, né? E que o professor, né, ele fica sabendo, porque acontece na escola do vizinho, acontece na universidade, né? Eu mesmo, no período que eu fui gestora de universidade, tiveram 4, né? Foram 6 anos e 4 tentativas dentro da universidade que a gente teve que lidar. E quando a gente vai conversando e vai entendendo a fonte daquilo, são fontes de coisas cotidianas. O namorado terminou, coisas desse tipo, né? Então, esses personagens fortes são importantes, justamente porque quando a gente está educando uma pessoa, a gente não está só ensinando matemática, ou ensinando geografia, ou ensinando direito penal. A gente está formando uma pessoa, né? Aqui na Educados eu faço uma provocação, né, com os professores, que eu pergunto assim, você é professor de quê? Me responde, professor de matemática. Eu falo, não, você é professor de seres humanos. Isso é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista. E tem 2 pontos que você falou que eu gostaria de comentar. Uma em relação à história do José do Egito, né? E o elemento antagônico que aconteceu na vida dele, na verdade, fez ele ser o que ele é também, né? O que ele conseguiu se tornar, né? E esses dias eu estava, inclusive tem a ver com o artigo, tá? Que eu vou mandar para o Veracruz, porque o Felício também administra o portal Veracruz. Depois você pode falar disso. E aí eu estou como uma das colunistas lá. E são 2 casos recentes que eu contei aqui exatamente com essa mesma ideia, né? A primeira, a história do Viktor Frankl, né? Que ele foi ao campo de concentração e se ele não tivesse ido, ele não teria feito tudo que ele fez. Ou talvez tivesse feito, enfim, não dá para eu dizer que ele não teria feito, né? Mas foi porque ele foi que ele se tornou quem ele se tornou. E eu também contei da história do José de Anchieta, né? O padre José de Anchieta, que ele tinha um problema na coluna muito grave, né? Desde novo. E a coluna dele era como se fosse um S. E aí, quando pedem, né, para enviarem sacerdotes, enfim, padres para o Brasil, para vir para a colônia, eles pedem pessoas que fossem inválidas ou pessoas que tivessem limitações realmente, né? Porque para conseguir atrair mesmo, né? E aí ele é chamado para ir para o Brasil. Ele se surpreende com isso, né? Ele nem sabe exatamente o motivo do porquê que ele foi chamado. Mas um elemento antagônico, que é um problema de saúde, foi o que permitiu ele vir para cá. E ele é um personagem importantíssimo, né, para a nossa história, fundamental para a história do Brasil, né? E o outro ponto é em relação ao distanciamento do fato histórico. Esses dias eu estava lendo numa página aqui no Instagram, Formação do Imaginário, eles colocaram lá uma postagem falando exatamente disso, né? Que em relação às Torres Gêmeas, foi em 11 de setembro, que um dia ele conheceu um americano e aí o americano contou que ele perdeu a esposa, né, no dia. Ele falando que pediu para a esposa de manhã, acordou, pediu para ela, você pode ir lá receber um dinheiro que eu tenho que receber lá no World Trade Center? Ela falou, posso, claro.
E aí foi. E aí, quando aí ele viu o noticiário, ligou para ela, ela falou: aconteceu alguma coisa aqui, mas eu já estou na saída do prédio. Mas aí ela faleceu lá. E aí ele disse que quando ele ouviu essa história pela primeira vez, ele realmente sentiu que a queda das torres tinha sido real, entendeu? Sim, Então, é porque foi o relato de uma pessoa, de um acontecimento. Então, realmente a história se tornou muito fria, né? Então, esse contato da história com a literatura permite que a gente tenha uma visão. E adorei isso que você falou, a gente não se posicionar como juiz da história, que isso acaba sendo um anacronismo também, né? E sim. tentar ver de uma forma de ser humano para ser humano, né? É, e Fê, então olha só, quem é Tolkien? Vamos falar aqui quem é Tolkien, né? Que obra é essa, Senhor dos Anéis? Fala pra gente. Você tá lendo aí? Eu lembro, por isso que eu achei engraçado aqui. Tá. Eu conheço a figura. Então, quem é Tolkien, né? Então, que o J.R.R. Tolkien, né? Ele nasceu na África do Sul, né? Os pais dele eram ingleses, né? E o pai dele foi tentar ganhar a vida, né? A África do Sul era uma estabelecida colônia, né, da Inglaterra, então ele foi trabalhar num banco lá no norte da África do Sul, num local assim inóspito e perigoso, né? Era muito comum as pessoas pegarem doenças e não resistirem, mas ele foi em busca de conseguir ter uma ascensão financeira, etc, né? E Uhum, ele já era noivo, né, da Mabel Tolkien, né, que é a mãe do Tolkien, uhum, e conseguiu levá-la para lá. Eles eram de Birmingham, que na época era a segunda cidade mais industrializada da Inglaterra. E lá o John Ronald Reuel Tolkien nasceu, né? uhum, J.R.R. Tolkien, né, como é conhecido. Ou J.R.R. Tolkien, né? uhum, E nasceu no dia 3 de janeiro de 1892. uhum, Com 3 anos de idade, o irmão dele, o Hillary, já tinha nascido. E a mãe não estava aguentando, né, a situação já do próprio clima, né, muito quente, etc, né, muito diferente da Inglaterra. Então ela voltou para passar um tempo com a família dela, em Birmingham. E aí quando ela ia voltar para a África do Sul, chegou a notícia que o pai tinha pegado uma febre reumática e desencarnado, né, o marido dela, no caso, que é o pai do uhum, Tolkien, né, uhum, e morreu, né. Então você vê que ele queria ter uma ascensão financeira, mas ele morreu muito novo, então ele deixou uma aposentadoria muito assim, pequena, né, para ela, né? Ela com 2 filhos, então ela começou a passar muita dificuldade financeira e então ela foi morar num lugar que era no subúrbio, né, de Birmingham, que na época, naquele período ainda na Inglaterra, era um lugar ainda que rural, né, um lugar rural, né, que digamos assim é da onde ele tirou a ideia do condado, né? Aquela uhum, a Vila dos Hobbits, etc. Foi daquele período da infância dele. E então ele viveu lá até mais ou menos os 8, 9 anos de idade. E então ali naquele lugar rural, etc., com natureza presente, árvores, passarinho, etc. A mãe dele, né, os formou, né, porque eles não podiam ir para a escola, não tinha condição financeira de ir para a escola. Então a mãe deles, então alfabetizou, né, eles, né, e também formou não só na língua inglesa, mas ensinou latim, ensinou grego, contava muitas histórias de contos de fadas, sobretudo o livro Vermelho, né, do Andrew Lang, todas aquelas uhum, histórias de fadas e uhum, anões e elfos, etc. E aquilo dali foi formando todo o imaginário dele, né? Mais ou menos com 9, 10 anos ele teve que se mudar com a mãe para Birmingham, né? E aí foi um impacto muito grande com a cidade industrializada, tanto que o uhum, Tolkien ele nunca gostou, né? Assim, ele era um cara antimoderno. uhum, Então você vê que no Senhor dos Anéis tem, né? Muito isso, né? O contraste do condado com Mordor ou com Isengard, né? Que é a indústria, o metal, né? uhum, Então tem esse contraste que era uhum, justamente a maneira como o Tolkien também via, né, o mundo. Ele era um cara antimoderno, né? uhum, E antimodernidade, vamos dizer assim, né? uhum, E aí a mãe dele acabou pegando o diabetes. Tem toda uma história também, né? Não vou poder contar tudo aqui, porque é uma história longa, né? uhum. Mas com 12 anos ela morreu. E antes disso, né, dela morrer, né? Quando ele tinha 12 anos, né? É, quando ele tinha 12 anos, né, ela Uhum, morreu. E antes disso, ela teve que romper com a família, porque ela se tornou católica, a família era toda anglicana, né? E para ela poder, de fato, seguir aquela fé ali, ela teve que romper com a família.
Então, ele tinha 12 anos, ela morreu e ela deixou ele e o irmão sob a tutela de um padre, né? O padre Morgan. Então, ele tem também essa... Você vê que o Frodo, por exemplo, ele perde os pais muito novo e ele vai ficar sob a tutela do Bilbo, né? Então, tem esses detalhezinhos que a gente vai pegando, né, na história. E o padre Morgan foi muito importante na formação dele também. E tem uma história muito interessante que ele foi morar... Depois ele foi morar com a tia, aí ele vai morar depois numa pensão, né, mas sempre acompanhado pelo padre, que ficou responsável pelos estudos. Já tinha percebido um grande talento, ele gostava muito de estudar línguas, né? E ele já tinha um grupo de 4 amigos, né? Isso é muito interessante, essa formação de um grupo de estudos de jovens, porque isso desenvolve muito, então é algo que a gente deve estimular nossos jovens, etc., a formar esses pequenos grupos, uma amizade, um amor pelo conhecimento, etc. Isso é fundamental. Então eram 4 jovens que amavam estudar. E eles se reuniam por eles mesmo, né? Se reuniam por eles para estudar mitologia, estudar línguas, etc. Tinha uma amizade muito forte. E aí ele vai morar nessa pensão onde ele conhece a... meu Deus do céu, fugiu agora o nome dela. Mas a esposa dele é Edith. A Edith Tolkien. Edith, isso, claro. Eu fiquei com o nome dele na cabeça aqui. Mas é Edith Tolkien, né? Não podia esquecer, né? E aí eles começam ali um namoro, né? Só que o padre ele fica sabendo que eles estavam namorando e vai ter que proibir, né, eles se encontrarem, porque ele tinha 2 chances, né, de entrar em Oxford, né? No primeiro vestibular ele acaba não passando, né? E ele percebe que o padre estava certo, porque ele namorou muito naquele ano. E acabou não passando. Aí ele tinha uma segunda chance, ele vai passar o ano inteiro estudando, e ele consegue passar para Oxford, inicialmente para estudar história antiga, então ele vai estudar história, né? Mas depois lá na faculdade, ele mesmo percebe que ele tinha realmente uma aptidão maior para o estudo das línguas, né? Então ele vai para estudar literatura clássica, língua inglesa, etc., né? E aí ele acaba se tornando filólogo, né? E aí tem uma história interessante que ele vai... com 21 anos, né, que ele vai poder, de fato, começar o relacionamento dele com a Edith. E aí ele manda uma carta para ela, né, e ele só teve uma mulher, só a Edith, na vida dele. E aí ela fala que já não estava acreditando muito, né, que ele queria ter alguma coisa com ela e que ela estava noiva, né, porque ela era mais velha que ele, né, então ela não queria ficar, digamos assim, né, para titia, como se diz, né, porque preocupada, tinha que ter um casamento, etc., né. E aí ele manda uma carta dizendo que ele queria realmente ela, e ela responde dizendo que se ele de fato quisesse, ele tinha que provar. Então ele vai lá na cidade dela, prova que ele queria realmente casar com ela, então ela desfaz lá o noivado, só que ela vai ter que se converter ao catolicismo, né? Tem que se converter ao catolicismo, 1 ano, etc. e tal, até que eles casam. Só que quando eles casam, ele vai para a guerra, ele vai para a Primeira Guerra Mundial. Então ele era já estava ali se formando, né, em Oxford, e era um cara assim, né, digamos... um nerd, né? Uma pessoa estudiosa, etc. Não tinha muita aptidão para essa questão de esportes, etc. Só que ele vai ter que uma guerra, né? Mas ele vai participar da maior ofensiva inglesa da Primeira Guerra Mundial, que é a Ofensiva do Somme, em 1916. Então, assim, você pensa, por exemplo, um hobbit, né? Que é os hobbits, eles são um povo que é simples, né? Que eles gostam de viver isolados, eles não gostam de saber notícias do que acontece fora. Eles têm uma habilidade, né, eles são pequenos, né? O hobbit mais alto que se conhecia até a história dos Seus Anéis, ele chegou a 1,35 m de altura, né? Eles não usam botas, sapatos, nada, eles andam descalços, eles têm um pé peludo, e eles têm uma habilidade de desaparecer sem as pessoas perceberem, principalmente quando surge o povo grande, eles conseguem se movimentar de uma forma que ninguém percebe que eles estão ali. E de repente, né, tanto na história do Hobbit como no Senhor dos Anéis, eles entram em grandes aventuras, né, e conseguem se destacar, que foi mais ou menos o que aconteceu com Tolkien, né? Porque ele era uma pessoa totalmente alheia àquilo dali, de repente ele vai para a guerra, vai participar na maior ofensiva inglesa, e ele consegue se destacar, né? Ele fica 3 meses, até que ele pega uma doença, ele vai ter que voltar, e entre melhoras e recaídas, etc., acaba que termina a Primeira Guerra Mundial e ele não volta. Mas, assim, ele e os 3 amigos foram à guerra, né? Então foi algo muito forte. Daqueles 4 amigos, né, daquele grupo de estudo, 2 morreram, né? 2 sobreviveram. Então é um período muito forte, né, na vida dele, etc. Mas ele casa também, depois vai começar a ter os filhos, né? Então ele era uma pessoa muito focada, né? Foi um pai de família, assim, exemplar, né? E criou 4 filhos, né? E assim, para poder criar 4 filhos, cara, tinha que trabalhar muito. Como professor, a gente sabe bem como que é isso, né? Então... ele corrigia provas, né? E assim, no verão, né? Sempre viveu com pouco dinheiro, assim, né? Mas tentando. E ao mesmo tempo ele sempre estudando,
formando grupos de estudos. E um dia ele estava, num verão, corrigindo muitas provas. Ele estava assim, exausto. E, de repente, apareceu uma prova em branco. Porque, assim, era prova de literatura, né, que ele corrigia. Então, imagina, né? Textos, né, redações, etc. Então, tem que ter toda aquela atenção. E ele era uma pessoa muito meticulosa, etc. E aí ele ficou tão feliz, né, que chegou aquela prova em branco, ele não ia precisar corrigir, né? E, de repente, ele olhou, assim, para um tapete, tinha um buraco no tapete, no chão. E aí ele escreveu, numa toca no chão vivia um hobbit. Ele escreveu ali. Então foi ali que iniciou aquilo dali. Porque ele criou aquilo dali, ele falou, numa toca no chão vivia um hobbit. E aí ele teve que criar, assim, pensar quem é o hobbit, né? Quem são os hobbits, né? E aí ele foi criando personagens, etc. E uma coisa muito interessante é que ele contava histórias para os filhos dele. Para os filhos dele, né? E então ele escreveu algumas histórias, tinha as cartas do Papai Noel, né? Eu tenho o livro aqui. Você tem, né? Então, eu ainda não tenho, mas dizem que realmente é muito interessante esse livro. E, então, ele escreveu algumas histórias para os filhos dele. E aí, quando ele escreveu isso daí, ele teve que tirar da cabeça dele quem era um hobbit, né? E daí ele começou a escrever, né, a história do hobbit para os filhos. Ele escreveu para os filhos, né? E quando ele terminou, né? Então, os filhos, de vez em quando, né? Muitas coisas que apareceram na história foram... os próprios filhos, né, que deram feedback para ele, ó, isso daqui, aquilo dali é melhor, pai, e tal, aquela coisa. E aí, quando ele terminou, ele deu para alguns alunos e amigos lerem, né, dentre eles o C.S. Lewis, né, ele já tinha o grupo, né, o Wikilinks, né, com o C.S. Lewis. Que é o escritor de Crônicas de Nárnia, para quem não sabe aqui. Exatamente, que até a história deles é muito interessante também, da amizade deles, né, até tem um livro aqui, que é O Dom da Amizade, né? Tolkien Lewis. Né? Que eles eram pessoas assim... que teve um período que eles tiveram uma amizade muito forte. Foi esse período, mais ou menos ali do final da década de 20 até mais ou menos ali meados da década de 50 e de 1950. E eles formaram esse grupo, Wikilinks, muito marcante na história de Oxford, etc. Né? 2 grandes escritores. Mas eles eram pessoas muito diferentes, assim. Em muitos aspectos e muito semelhantes em outros, né? E uma das coisas interessantes foi que quando eles se conheceram, o Lewis, apesar que ele teve uma formação cristã, etc., ele era ateu. Por alguns motivos ele se tornou ateu, né? E aí, pela amizade com Tolkien, até tem um diálogo muito interessante, que tem uma reprodução que vocês encontram no YouTube, né? Fizeram uma dramatização desse diálogo, né? Falando a respeito do mito, etc., que foi quando, depois desse diálogo, reza a lenda, o Lewis se converteu, né? Mas não se tornou católico, que o Tolkien ficou meio mexido, né? Que o Tolkien era um católico fervoroso, mas se tornou, pelo menos, assim, anglicano, né? Pelo menos ele se tornou cristão, né? E o Lewis tem muitos livros interessantes, né? Criticando o materialismo, falando a respeito da visão mais espiritual da vida, né? Aí foi depois dessa amizade, né? Exatamente. Então, a amizade com o Tolkien foi fundamental. E até as Crônicas de Nárnia, né? Uma alegoria da história de Cristo, etc. Né? Então, Aslan representa Jesus, etc. E realmente ali é uma alegoria, né? O Senhor dos Anéis não é uma alegoria. Não é. O Tolkien não gostava, né, de chamar que as obras dele fossem consideradas alegorias. Ele não gostava disso. Ele não gostava de uma alegoria, né, disso. Essa maneira de se escrever uma história. Mas as Crônicas de Nárnia são uma alegoria. E aí Então, o Tolkien foi fundamental para esse despertar do Lewis. E o Lewis foi fundamental para o despertar do Tolkien, mas no sentido dele se colocar realmente como escritor. Porque se não fosse Lewis, nós não conheceríamos Tolkien. Porque ele foi o grande incentivador para que o Tolkien publicasse suas obras. Né? Então, o Hobbit, o Tolkien lia, né, os capítulos para o C.S. Lewis, o Charles Williams e outros, o Dyson, né, eram outros escritores da época, e conhecidos lá, sobretudo esses escritores são mais conhecidos na Inglaterra do que aqui no Brasil, mas eram amigos que formavam esse grupo do Wikilinks, e aí eles incentivaram muito, e sobretudo o Lewis, a ele publicar o Hobbit, que ele publicou no dia 21 de setembro de 1937, né, e que rapidamente foi um grande sucesso. E depois, na sequência, por causa do sucesso do Hobbit, foi pedido que ele escrevesse o novo Hobbit. Né, e o Hobbit ele escreveu para jovens mesmo, para crianças, na verdade, de 10 anos, 9 a 10 anos, inclusive o filho do editor, né, que publicou o Hobbit, né, original,
ele tinha 9 anos na época, ele leu o Hobbit e adorou o livro e indicou para o pai dele publicar, e de fato, o livro foi publicado. Até a edição que eu tenho aqui, ela tem aqui ele não só escreveu, né, o livro, né, como também ele fez diversas poesias, né? Na verdade, essa história toda, todas as histórias que ele criou, né, foi porque ele era filólogo, né? Então ele estudava mitologia e a origem das línguas, né? A filologia estuda a origem das línguas, e ele criou línguas, né? E por ter criado línguas, ele precisava criar a história da língua, porque toda língua tem a sua história, né? Então, por exemplo, normalmente as pessoas falam que, nossa, que pena que o Brasil, né, não foi colonizado pelos ingleses, não foi colonizado pelos franceses, não foi colonizado pelos holandeses. E eu, assim, agradeço a Deus sempre que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? Porque o Brasil é parte da história dessa língua, que é a língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa. Uma língua que ela é originária de 17 povos, né, que deram origem a Portugal, e o português do Brasil aí já tem toda a história do Brasil. Né? Então, é uma língua incrível, né, extremamente profunda, etc. Então, a gente continua construindo a história da nossa língua. E ele criou, né, o Sindarin, o Quênia, que eram línguas élficas, etc. E foi contando a história dessa língua. Né? Então, essas histórias todas da Terra-média, é a história dessas línguas que ele criou. Né? Porque ele queria... Pode falar. Desculpa. Não, eu só queria fazer um adendo que você falou, né, do menino de 9 anos, foi para jovens da cidade, né? E hoje, um jovem de, né, 9 anos, é sujeito a ele pegar o Hobbit e ter dificuldade de ler, né? Uma criança de 9 anos, né? E, na verdade, eu li com 8 anos, foi o primeiro livro que eu li, realmente, foi uma situação até muito engraçada, porque eu estava lá um sítio que a gente frequenta lá em Brasília, e tinha um homem deitado na rede e estava com uma versão azul do Hobbit. E aí eu olhei, novinha, passei por ele e perguntei que livro é esse. Ele falou, o Hobbit. Aí, acabei de terminar, você quer para você? E me deu. E ele colocou, inclusive, um autógrafo, né? Assim, escreveu uma mensagem e assinou. Só que eu depois não consegui entender nem a mensagem e nem a assinatura, porque a letra era muito ruim. Mas aí eu li, então foi com 8 anos e me marcou... na verdade, 8 para 9, eu estava com 9 anos, né? Lá em Brasília eu estava com 9, né? Foi naquele primeiro ano, era 9 anos que eu tinha. A primeira vez que a gente morou lá. Então foi isso, foi 9 anos. E aí, foi o primeiro livro, assim, o primeiro romance que eu li. Depois, essa versão do Hobbit, eu acabei... A Ana Catarina estava aqui na live, né? Que é uma amiga minha também de infância. E a gente queria viajar para Pirinópolis uma época, vender uns livros no sebo, e aí eu acabei vendendo essa versão, que eu me arrependo muito, porque é muito legal você guardar a versão que você leu, né? Mas eu fico pensando que hoje uma criança vai ter dificuldade de ler, pela forma como ela está sendo formada, né? Porque é um livro para crianças de 9, 10 anos, mas é um livro que adultos podem ter dificuldade de ler, né? Então a gente vê a diferença de formação linguística que a gente está tendo, né? Exatamente. E isso é uma coisa que me chamou a atenção realmente, né? Quando eu comecei a conhecer um pouco mais a história dessas obras, né? Porque é um livro que foi produzido para crianças de 9, 10 anos. A gente percebe claramente, você leu O Senhor dos Anéis, leu O Hobbit, você percebe que tem uma diferença de abordagem bem, bem grande. Mas realmente o Hobbit hoje não é um livro fácil de ser compreendido por muitos adultos, né? Porque, e aí voltando àquela primeira pergunta que você fez, da importância da literatura para a educação. Um dos pontos fundamentais, que eu não falei naquele momento, mas que a gente pode trazer agora aqui, é a questão de corrigir um grande problema que assola o Brasil, que é o analfabetismo funcional, né? As pessoas lerem e não entenderem o que estão lendo, né? Então, assim, a pessoa poder ter realmente esse exercício da leitura, etc., um esforço, né, para que possa vencer as dificuldades, né, de interpretação, ela permite com que a pessoa ela consiga realmente ter uma condição melhor de interpretação do texto, de compreensão do texto. Então, tem muitas palavras que o Tolkien utiliza aqui que ele escreveu para crianças de 10 anos, mas que hoje muitos adultos não compreenderiam bem, né? Então, aí eu estava falando... Continuando. Então, eles pediram a continuação, né, da história, e aí é o Senhor dos Anéis, né? E aí eles pediram um novo Hobbit, e aí ele ficou assim com um pouco de dificuldade, né? Porque o primeiro livro que ele escreveu a respeito da Terra-média foi o Silmarillion, esse livro aqui, né? Que na verdade não é... Aqui
tem o Silmarillion, né? Só que esse livro, ele foi lançado já depois da morte do Tolkien. O Tolkien, ele é um cara tão meticuloso que ele não conseguiu lançar em vida, né? Então ele já é aqui editado por Christopher Tolkien, que é o terceiro filho dele. É o filho dele. Isso. Mas ele escreveu boa parte desses textos, né? Muitos ele reescreveu ao longo do tempo. Mas os primeiros textos que ele escreveu, realmente, foi contando a história da língua. Então, o Silmarillion, ele conta a origem da Terra-média, né? E então ele fala da existência do Ilúvatar, que é o Deus único, né? Então, ele vai criando a partir da música. É muito bonito, né? Muito bonito o livro, né? A história. E então ele achava, né, que ele tinha que lançar o Silmarillion. Só que ele mandou os textos lá pro editor, né, pro dono da editora, e ele não achou que aquilo dali, né, seria muito vendável, etc., muito interessante. Então ele insistiu que fosse escrito o novo Hobbit. E aí ele escreveu esse capítulo, né, ainda na década, ali mais ou menos em 1938, 1939, ali bem no início da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu o primeiro capítulo, Uma Festa Muito Esperada, né, que acontece no dia 22 de setembro, quando a gente faria aí a nossa live, né, há 2 dias atrás, mais importante que a gente está fazendo agora, está podendo fazer agora, do ano 3001 da Terceira Era da Terra-média, que é o dia que o Bilbo estava inteirando 111 anos e o Frodo, que faz aniversário no mesmo dia que ele, está inteirando 33 anos, chegando à maioridade dos Hobbits, que é 33 anos. Então o Bilbo, ele mandou preparar uma grande festa, né? Porque o Bilbo, ele era um hobbit, assim... Porque os hobbits, conforme eu expliquei, né? Eles eram pessoas simples e muito ligadas à natureza, muito ligadas a essa questão da amizade, adoram comer, né? Adoram cantar, fazer festas, né? Então, assim, digamos que é o arquétipo do conservador, né? E o próprio Tolkien, ele dizia que ele é um hobbit, né? Então, o Tolkien, ele era um hobbit. Então, eu vejo que ele é o Bilbo, né? O Tolkien, né? E aí, só que no Hobbit, né? No livro O Hobbit, tem o capítulo que é Uma Festa Inesperada. E se eu não me engano, é 25 de abril, né? Ele tinha 33 anos, a mesma idade que o Frodo tinha na Festa Muito Esperada. E aí, de repente, aparece o Gandalf, que ele já conhecia, o mago, e mais 13 anões na casa dele, vão fazer lá um jantar, etc. E tal. E no dia seguinte ele parte com os anões para a aventura e para poder recuperar o reino dos anões lá na Montanha Solitária, né? E derrotar o dragão, os Smaug. E ele vai, nessa aventura que ele vai encontrar o Anel, que a trama do Senhor dos Anéis acontece em torno do Anel, mas quando o Tolkien, ele escreveu o Hobbit, ele não estava pensando nessa trama do Anel, e também, quando ele escreveu Uma Festa Muito Esperada, isso também não estava claro para ele ainda, né? Mas aí, nessa história do Bilbo, ele vai, encontra o Anel, etc. Ele acaba voltando, né? Consegue sobreviver àquela empreita e volta muito rico, né? Que ele traz tesouros, etc. E ele é conhecido como um Hobbit estranho, né? Porque ele saiu, viajou, foi para um lugar muito distante, de repente ele voltou, muito poderoso e muito rico, mas ele também era muito caridoso, né? Então as pessoas que se aproximavam dele gostavam muito dele, e ele contava muitas histórias, né? Então as crianças adoravam o Bilbo, né? Porque ele contava essas histórias das aventuras, e isso formava todo o imaginário, que, por exemplo, o Sam, né? Que é um personagem fundamental no Senhor dos Anéis, boa parte dos atos de heroísmo dele foi porque ele ouvia as histórias do Bilbo. Então ele sempre lembra das histórias que o Bilbo contava para ele, e aí que foram fundamentais para ele poder, nos momentos que ele viveu a história, ele poder conseguir ultrapassar os obstáculos, etc. Porque ele tinha aquela referência, né? E das histórias que o Bilbo contava para ele. Então isso é muito interessante. Da mesma forma, obviamente, o Frodo e os outros 2 hobbits que vão na aventura do Senhor dos Anéis, que é o Merry e o Pippin, né? Que cresceram ouvindo as histórias do Bilbo. Então ele vai preparar essa grande festa, ele é um cara muito rico, todo mundo auxiliando, né? Aquela comunidade, etc. E aí, mas tudo isso ele fez porque ele queria ir embora, né, do condado, né? Ele queria deixar tudo para o Frodo, que estava chegando à maioridade, e viver com os elfos em Valfenda, viver uma derradeira aventura, etc. Então é o que ele faz, né? Ele faz um discurso, né, no meio daquela festa, o Gandalf aparece, solta fogos de artifício, etc. Então é um capítulo muito legal. E aí ele faz um discurso, né, e muito sincero, e por isso que às vezes as pessoas não gostavam muito do Bilbo, porque ele falava de quem ele gostava e também falava de quem ele não gostava, né? E aí
ele acaba dando um susto em todo mundo, porque no meio do discurso ele desaparece. Ele coloca o anel e ele desaparece. E aí ele vai para casa dele, ele adora que ele dê um susto em todo mundo, né? E aí o Gandalf encontra com ele lá no bolsão, né, onde ele vivia, na toca, né, que ele vivia, e pergunta para ele se ele vai deixar o anel, né? Ele tá deixando tudo pro Frodo, mas e você vai deixar o seu anel? Porque ele percebe o seguinte, que os hobbits, eles não mentiam, né? Eles eram pessoas sinceras. Mas o Bilbo, quando ele pegou o anel, ele mentiu para todos. Não era uma característica comum, né? Então, o anel, ele representa o mal, né? Ele representa... Qual é o arquétipo do anel? Pergunta aí da Fátima Mourão Rabelo, por acaso, nossa querida e amada mãe, né? E... Não por acaso. Não. E aí... Então, o anel, ele representa exatamente o mal, né? Porque o Bilbo, ele estava fazendo 111 anos e as pessoas achavam muito estranho, porque ele tinha a mesma aparência física de quando ele tinha 60. Né? Exato. 50. E aí as pessoas achavam isso realmente meio estranho, mas achavam, não, realmente... Começaram a chamar ele como diferente. mesmo? Foi mudando o jeito que elas chamavam eles, né? Só lembrar disso. Sim, O inalterado. o inalterado, exatamente. E então, o anel, ele ia dando uma longevidade, né, para o Bilbo e para todos. Você vê o Gollum, né? Ele ficou anos, então o Gollum viveu mais de 1000 anos, né? Então ele teve a longevidade da matéria, mas ao mesmo tempo ele ia consumindo o espírito até a pessoa viver só o seu lado animal, o seu lado material, vamos dizer assim. Então o anel, Instintivo. ele representa muitas coisas, né? Ele pode representar, por exemplo, a visão materialista, né? Que é justamente a pessoa ela se desconectar do lado eterno da vida, né? Ela viver só a temporalidade, viver só Pelo prazer, pelos desejos, o né? prazer, é o mundo sensível, né? Como dizia Platão, né? Então, e os sentidos, aquela busca, a vida hedonista, vamos dizer assim, aquela busca do prazer, né? Então, apegado, né, num anel de ouro, né? O Gollum achava que era o presente de aniversário dele, né? E então ele vai perceber, né, que o Bilbo, mesmo um ser como o Bilbo, que é uma pessoa simples, etc e tal, estava sendo corrompido. Mas ele consegue se libertar ali do anel e deixar para o Frodo. Né? Então, esse capítulo é importante porque é quando o Frodo recebe o anel, mas que também o portador do anel. Isso, mas também tem a importância do mentor ali, vamos dizer assim, né, trazendo aqui para nossa linguagem, Sim, que é o Gandalf, né? Porque ele fala, ó, mas você exatamente. deveria deixar, né? E às vezes, e tem um momento ali que o Gandalf até ele precisa se Se impor, né? se impor, exatamente, né? Em vez de ficar se mostrando aquele velhinho, né? Ele dá uma crescida, ele começa a parecer grande para ele, né? Que realmente ele é um mago, né? Mas para ele poder tomar a decisão, porque ele chega a deixar em cima da lareira, né? É uma lareira, né? Isso, é uma E lareira. aí depois ele bota no bolso, né? Aí Bota no bolso de novo. e quando ele tá saindo, que ele concorda com o Gandalf, ele ainda vai saindo com ele no bolso, né? O Gandalf fala, você não tá esquecendo de nada, né? Alguma coisa assim, aí ele tira do bolso, né? Então, é a importância dessa pessoa também, né? Que nos auxilia a nos livrar desse, né? Enfim, dos caminhos ruins, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, nós professores, por exemplo, a gente pode se colocar nos dois lugares, né? Tanto nesse lugar de buscar um mentor, né, que possa nos auxiliar, né, a poder nos libertar daquilo que a gente ainda precisa, naquilo que ainda cria alguma dificuldade para a gente na sala de aula, naquilo que ainda nos impede a conseguir nos realizar como profissional, etc. e tal, mas ao mesmo tempo também nós buscarmos sermos os mentores, né, dos nossos alunos, etc. Né? Conseguirmos mostrar para eles uma realidade mais ampla, conseguimos de fato ser uma referência moral. E é uma pessoa de confiança, porque faz toda uma diferença ali que o Gandalf era uma pessoa de confiança do Bilbo. Uma pessoa que já tinha demonstrado para ele que era um verdadeiro amigo. E então, isso é fundamental, né? Porque o aluno, ele tem que buscar, ele tem que assim, encontrar no professor esse amigo. Ele tem que encontrar no professor uma referência, alguém que de fato aquela palavra tenha peso. Então, uma das coisas que eu assim, vi nesse período como professor foi que muitos professores, né, acabavam que pregavam uma coisa muito bonita, né, aquele discurso muito legal, mas aquilo ali não era de fato a realidade do que ele vivia. E se a gente acha que o aluno não percebe isso, ele percebe. Ele percebe. Os alunos não são bobos, né? Então,
Então isso é fundamental, porque às vezes a gente não consegue entender por que uma turma ela não está conseguindo, às vezes, obedecer, a gente não está tendo domínio de turma, mas até onde, de fato, nós estamos sendo uma referência também moral. Nós estamos sendo coerentes com aquilo que a gente fala. Né? Então são coisas que fazem a diferença, né? Porque a gente tem que procurar chegar no coração dos nossos alunos. E para a gente chegar no coração deles, a gente tem que desarmá-los. E para eles poderem desarmar, eles têm que confiar na gente. Então, esse é Com um ponto certeza. importante. Eu até achei um trecho aqui, né, desse capítulo, né, que a gente está falando, do Senhor dos Anéis, né, que o Gandalf fala, né, eu nunca chamei você de ladrão, respondeu Gandalf, porque aí o Bilbo fica na defensiva, né, você tá querendo meu anel, né, e aí ele fala isso, eu nunca chamei você de ladrão, respondeu Gandalf, e também não sou ladrão, não estou tentando roubar você, mas ajudá-lo, eu queria que você confiasse em mim como confiava, né. Então ele Exatamente. traz isso, né? Nossa, lembra, né, que você confia em mim, né? Porque nesse papel de ser um mentor, de ser um amigo, também implica da gente dizer aquilo que precisa ser dito, né? E muitas vezes o outro Exatamente. pode não gostar da orientação que a gente tem para dar, mas a gente precisa dar a orientação que a gente acredita, que a gente sabe que é a correta e que vai levar a pessoa para o seu desenvolvimento moral, né? Que é todo o sentido de educar uma outra pessoa, né? Exatamente. Então, ali é fundamental. O Gandalf, ele se coloca nesse lugar do mentor, né? Uhum, E dessa referência sobrenatural, né? uhum, Que nós podemos ser também, né? Para os nossos alunos, né? Porque esse é o lugar do pai, é o lugar do professor também de ser uma referência sobrenatural, né? uhum, Nesse com sentido, certeza. o Gandalf é aquele que mostra a verdade, né? Mostra algo para além do que o aluno enxerga, etc. Exatamente. Eu quero que você fale também do seu projeto. Vamos só ver se tem algumas perguntas. Eu vi que o Saulo tinha perguntado se os quatro amigos têm a ver com, né, tem ligação com os quatro hobbits que foram com ele né, na jornada para formar a Sociedade do Anel. Se tem a ver os quatro amigos que ele teve durante a, a escola, Eu né? acho Foi que antes dele entrar na faculdade, né? sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Né? Também o Inklings, no início, você tem quatro, né? Que eram esses quatro que eu falei, né? O Charles Willis, o Dyson, o Lewis e o próprio Tolkien, né? Mas o Uhum, fato de você ter um pequeno grupo de amigos, né? Que até tem um capítulo, né, do Senhor dos Anéis, que é o capítulo 5, né? Que é uma conspiração desmascarada, né? É um capítulo muito interessante, porque o Frodo ele descobre que o Sam, o Merry, o Pippin, né, e o fofo Bolger, né, que ele acaba não indo, né, era um quinto amigo que ele tinha, né, ele acaba uhum, ficando para poder as pessoas acharem que o Frodo tinha ficado, né, ele fica fingindo que ele é o Frodo, né, uhum. e cuidando das coisas do Frodo, etc. Isso, Então, eles já sabiam tudo que estava acontecendo. Então, o Sam, ele era o espião, né, então, enquanto o Frodo, porque o Frodo assim, porque às vezes no filme isso não fica muito claro, mas entre uma festa muito esperada e o início da jornada do Frodo, passam 17 anos, né? Então ele vai Deixa eu só falar sair. uma coisa rapidinho, Fê. É o seguinte, Sim. disseram que o Instagram não tá mais finalizando live com 1 hora. A gente vai dar uma hora daqui a 1 minuto. Se por acaso cair, tá? Vamos retornar. E é pra gente Tá falar mais bom. um pouquinho, todo mundo retorna aí também, viu, galera? Mas vamos torcer para não cair. O pessoal tá dizendo aí que o Instagram não tá derrubando, não. Então, continue aí. Sim. Passaram 17 anos, né? E- Passaram-se 17 anos. Exatamente. Uhum. E aí passaram 17 anos. E então, nesse meio tempo, o Gandalf ele visitou muitas vezes, né, o Bolsão, né, que é onde que o Frodo herdou, etc. E eles vão conversar muitas coisas e os outros hobbits eles estavam preparando, né, a ida com o Frodo. E aí até eu marquei aqui, posso ler aqui rapidamente o trecho, Claro. que fala Aham. dessa questão da amizade, né? Uhum. Que já é nesse quinto capítulo, que é uma conspiração desmascarada. Ele fala, Sam olhou com tristeza. Tudo depende do que quer, atalhou Merry. Pode confiar em nós para estarmos com você. Venha o que vier, até o amargo fim. E pode confiar em nós para mantermos qualquer segredo seu, melhor do que você mesmo mantém. Mas não pode confiar em nós para o deixarmos encarar sozinho os infortúnios e partir sem uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. Seja como for, aí está.
Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe contou. Sabemos muita coisa sobre o anel. Estamos com um medo horrível, mas vamos com você, ou vamos segui-los como cães de caça. E, afinal de contas, senhor, acrescentou Sam, devia aceitar o conselho dos elfos. Gildor falou que deveria levar os que estivessem dispostos. E não pode negar isso. Né? Então, esse é um trecho que eu acho bem legal, né? Porque mostra esse exemplo da verdadeira amizade, né? Que nos momentos que a gente... Por isso que até tem aquela frase, né, do São Tomás de Aquino, né? Que a gente deve... o amigo é aquele que ama as mesmas coisas que a gente, né? Então a gente tem que buscar esse tipo de amizade. Aquelas pessoas que amam as mesmas coisas que a gente. São as amizades e que saudáveis. rejeita também, né? É assim, né? E que rejeita. Uhum. Exatamente. Que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Uhum. Porque nos momentos de dificuldade, né? A gente pode encontrar. Então o Frodo, achando que ia ter que partir sozinho, etc., ele vê ali que aqueles amigos dele já estavam se preparando há muito tempo para seguir com ele, né? E dispostos, mesmo sabendo do que poderia acontecer, estavam dispostos a morrer, né, por ele, né? E então assim, para mim é um grande exemplo, né, esse trecho, né, essa parte, né? Então uma das coisas mais bonitas que tem na história do Senhor dos Anéis é a amizade, né? Os exemplos de amizade, né? Que os hobbits eles passam, por exemplo. Exatamente. E desse trecho muito bonito aí, né? E isso é muito importante. E assim, é muito interessante isso, porque muitas vezes na escola isso não é uma realidade, né? A gente vê a escola é um local onde existem muitos conflitos, muitas rixas, né? E muito tribalismo, vamos dizer assim, entre as turmas, né? Eu recentemente fui coordenadora, né? Então lidei diretamente com isso no recreio, né? Existem muitos esses conflitos e tal, mas é natural você ter aquelas pessoas que você tem mais afinidade, né? Mas se você não cria na sala de aula esse ambiente, né, de amizade, de confiança, ali, de parceria, né? Realmente a aprendizagem ela fica prejudicada, né? Com certeza. Pensar nisso. Exatamente. Eu estava falando aí o problema do som, mas eu acho que tá ok, né? Tá com problema no som? Como é que tá aí para você, Moisés? Tá ouvindo bem? O Moisés está ouvindo bem. Acho que talvez seja aí com a... né? Tá bem. Você quer falar alguma coisa? Não, então, é isso. Realmente, isso que você relatou, né, do ambiente escolar, isso é uma coisa real, né? Essa questão do tribalismo, né, o livro é melhor que o filme. Realmente, com certeza. E da criação, né, dessas tribos urbanas, né, vamos dizer assim, né? Então isso é muito comum, é difícil você encontrar realmente assim, jovens que gostem, que amem as mesmas coisas, que tenham esse grau de fidelidade, né? Até tem um amigo meu que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Ele teve uma vez que tinham dois jovens assim, né? Que andavam muito juntos, né? E ele chegou e perguntou o seguinte: vocês são amigos? Sim, somos amigos. E aí, vocês já brigaram? Aí eles falaram, não. Não, então vocês não são amigos. É por quê? Não, porque quando você briga e continua sendo amigo, é porque vocês são amigos, né? Porque o que acontece? Tá todo mundo ali dizendo que é amigo, né? Mas na primeira briguinha já começa briguinha no WhatsApp, um execrar o outro nas redes sociais, no Instagram, Facebook, etc. Já exclui, já bloqueia. Bloqueia. Bloque, já dá um bloco, né? Aquela coisa. Então aí não há realmente uma amizade. Porque a amizade verdadeira é aquela que, mesmo quando acontece alguma coisa, algum desentendimento, às vezes até porque um dos amigos falou uma verdade, foi realmente amigo, falou algo que a pessoa precisava ouvir, né? Que às vezes ela não reconhece na hora, vai ter que reconhecer mais na frente. Né? Mas pela consideração, né? Isso é uma coisa importante, porque naquele trecho que a gente estava citando, voltando ao trecho do Gandalf com o Bilbo, o Gandalf ali, ele chama a consideração. Ele fala, eu nunca te chamei de ladrão, né? Então, assim, as histórias que eles viveram. Então, naquele momento, o Bilbo, até porque ele estava dominado ali pelo anel, e então ele acaba desconsiderando o Gandalf. Você quer tomar para você, etc. E tal. Aí o Gandalf, ele chama pela consideração. E o Bilbo é ali que ele desperta. Ele, opa, calma aí, realmente. Ele sempre foi meu amigo.
E ali aí ele ouve o conselho. É Então, são coisas, né, que... E você vê, o estudo da história auxilia, né? Auxilia. Você vê, por exemplo, a história do Dom Pedro e do José Bonifácio é uma história bonita, né? Porque o José Bonifácio, ele acaba se colocando no lugar do pai, do Dom Pedro, né? Depois que o Dom João VI tem que voltar para Portugal, etc. E só que tem um momento que o Dom Pedro ele para de ouvir o José Bonifácio. Quando ele para de ouvir, ele vai romper com o José Bonifácio, vai exilar o José Bonifácio. E aí o Dom Pedro começa a fazer um monte de... Desculpa a expressão, um monte de cagada. E aí que vai levar o quê? Vai levar a desmoralização dele como imperador do Brasil. Vai levar à morte da imperatriz Leopoldina. E há um sentimento de culpa muito forte. E então, quando ele se vê isolado, ele lembra, né? Ele lembra do José Bonifácio. Aí ele manda chamar o José Bonifácio. E o José Bonifácio, por tudo que eles viveram, reconsidera a amizade deles. E eles refazem a amizade. Então, é um momento que o Dom Pedro ele vai começar a se regenerar, né? Como homem. Porque, por exemplo, ele era um cara devasso, realmente, né? Mas ele vai casar de novo, já vai ser um homem fiel, não vai trair a segunda esposa, né? Vai parar de consumir bebida alcoólica, etc. E vai entregar, né, o país para o filho, mas tutelado pelo José Bonifácio. Volta para Portugal para resolver uma questão dinástica importante da filha dele, que tinha o trono tinha sido ultrajado pelo irmão dele mais novo. E ele consegue retomar o poder. Dom Pedro IV, né, como é conhecido em Portugal, é um imperador muito importante da história de Portugal. E ele consegue uma redenção, vive uma redenção, né, no final dos seus dias. Então, e passou por um reencontro, né, por uma consideração, por ter refeito uma amizade que ele, num dado momento, acabou... Uma questão até de juventude, normal, né, dificuldade que as pessoas têm, não considerando, né, a pessoa do José Bonifácio. Dali acontecem muitas coisas, mas depois ele repensa aquilo dali, né, e consegue viver a redenção. Então é um exemplo também na história que a gente pode encontrar, trazer para a nossa legal. vida. É verdade. Muito bom. E aí, de novo, estudando pelo personagem, né? Pela história de vida da pessoa, né? Que aí dá esse sangue, né? Na veia da história. Bem, mas aí como é que você tem usado? Então, Fê, conta pra gente, como é que você tem usado... Ah, só uma coisa, Ana, eu posso te dizer, tá? Que o livro é melhor do que o filme, viu? Com certeza, tá? Eu acho até que pela época que foi produzido, é um filme bem produzido. Na verdade, nunca fiz assim uma análise crítica assim, em relação ao filme, mas tenho algumas diferenças, né, da história que na época eu tinha recém-lido, então elas estavam mais latentes para mim, mas eu estou querendo reler agora o Senhor dos Anéis. Mas o livro é melhor, sim, com certeza. Nossa, ler o Tolkien. Aí tem muitas pessoas que têm dificuldade com a questão dele descrever muito, dele dar um monte de nome, de famílias, de pessoas, e filho de quem, neto de quem, primo de quem. Porque ele era realmente uma pessoa especializada em linguagem, e ele é como o Feliz falou, assim, ele criou, inclusive, a história da linguagem para criar a própria linguagem, então, e os nomes têm uma importância muito grande para ele, né? Então ele traz e os nomes têm significados também, então é realmente uma leitura que muitos podem dizer que, né, que não é legal, por isso é cansativa, né? Mas é porque, na verdade, é profunda, né? Então, é a nossa inabilidade realmente de ler algo tão profundo assim, né? Mas como é que você tem utilizado o Senhor dos Anéis para ensinar jovens? É isso que eu quero que você conte aqui, por favor. Antes só... Gente, só aqui, ó, eu vou comer o bolo, tá? O Moisés falou que esse bolo é para Boluca, para Ângela, porque ela nos deu o conselho de amiga. Mas, como eu não posso entregar para ela, então eu vou comer durante a live. Se você quiser comer o seu, tá? Pode comer. Pode comer também, se você quiser. Fica à vontade, tá? Se você quiser, você vai ter que falar, né? Mas aí você vê aí. Eu agora vou só escutar. Eu nem sei, eu acho que minha filha comeu o bolo. Acho que a Jojo comeu. Mas o... Tá bom, né? Pelo menos ela comeu, né? Mas é o seguinte... eu quero fazer um breve comentário a respeito dessa fala, né? A respeito do livro ser melhor do que o filme, né? E considero também, né? Apesar que a adaptação do Peter Jackson é incrível, né? Assim, a Sociedade do Anel foi lançado, se eu não me engano, no final de 2001, né?
e Duas Torres, final de 2002, e O Retorno do Rei, final de 2003. Então, ganhou diversos Oscars, etc. Sobretudo O Retorno do Rei, né, que eu acho que ganhou 13 ou 14 Oscars, inclusive de melhor filme e tal. Então, eu vejo assim que é um épico do cinema. Né? A adaptação realmente foi impressionante o que os caras fizeram. E a gente consegue ver. Eu também, na época, eu me apressei para ler o livro antes de ver antes de assistir o Sociedade do Anel. Então, eu já peguei, era uma edição daquela que eles lançaram na época pela Martin Fontes, né? Uma edição volume único, né? Com Eu Gandalf na lembro capa. dessa edição. Nossa, eu lembro. Enorme. Mil e poucas páginas, né? E aí depois eu fui... E assim, eu fiquei impressionado como que o filme retratou aquilo que eu imaginei quando li, né? Então, realmente o filme é impressionante, né? Essa adaptação, ela tem que ser respeitada, mas, obviamente, há sérios problemas, né? Sérios problemas. Vejo que há alguns problemas assim no roteiro, tem coisas, não dá para abarcar tudo, né? O pessoal reclama muito que o Tom Bombadil não tá. Mas também é bom até porque ele tá no livro, né? Então, para a pessoa conhecer o Tom Bombadil, tem que ler o livro, né? Então, você tem que deixar alguma coisa também para a pessoa conhecer o livro. Né? E eu acho que o maior erro do filme foi justamente não conseguir apreender o caráter, o profundo caráter dos hobbits, sobretudo do Frodo e do Sam. Porque tem uma parte lá no Retorno do Rei, quando o Frodo ele desconfia do Sam, né? Que isso não existe no livro, do caráter do Sam. Então, assim, ali não há isso. Na relação deles há uma amizade verdadeira, sincera. O Frodo nunca acharia que o Sam ficou comendo lembas e tal, pegando para ele, não dando, nunca acharia isso. Essa que é a cena, isso mesmo. Sincera. Então ali é um problema sério que eu vejo no roteiro, que isso no livro vocês vão ver que o Frodo ele é um herói assim, muito além do que ele é demonstrado que conseguiram colocar no filme. Pela e não sei se também pelo ator, né? Você acha que exatamente. tem a ver com a interpretação? Eu acho a interpretação dele boa, mas eu acho que algumas problemas do roteiro. Tem detalhes do roteiro que fazem a diferença. Mas assim, eu não sou especialista, não sou um crítico. Eu também não, Então, assim, isso é aqui na minha modesta opinião. Mas assim, e em relação ao livro, né, eu tava falando, né, que ele escreveu Uma Festa Muito Esperada ali mais ou menos em 1938, 1939. E aí tem essa questão do Silmarillion, né? Porque uma das coisas que torna o Senhor dos Anéis uma leitura assim densa é porque ele colocou muitos elementos do Silmarillion quando ele percebeu que ele não poderia lançar junto, que ele queria lançar junto o Silmarillion e o Senhor dos Anéis. Quando ele percebeu que não dava, então ele colocou muitos elementos do Silmarillion ali dentro. Né? E ele demorou 15 anos, ele ficou 15 anos escrevendo. E o Tolkien é um cara que não era uma pessoa fácil de você lidar com ele. Então, por exemplo, ele não se convencia de forma alguma que ele deveria dividir o livro em 3. Sabe? Primeiro, ele não poderia lançar o Silmarillion junto. Aí até convencer levou anos. Então, muitos momentos ele desanimava, não sei o que e tal. Aí até que ele foi convencido disso. E depois que tinha que dividir o livro em 3. Aí até que ele percebeu. Né? Então, um trabalho muito meticuloso, que ele começou na década de 30, ele lançou... Ele explica isso no prólogo do primeiro? Do Sociedade do Anel? No prefácio, quer dizer, no prólogo não, no prefácio. Né? Ele explica, né? Ele explica. No prólogo ele faz um contexto sobre os hobbits para o caso de não ter lido o Hobbit, né? Exatamente. Ele, no prólogo ele apresenta os hobbits, ele também fala algumas coisas da primeira era, da segunda era, né? Então o prólogo é bem longo, são umas 40 páginas. Então já é um bom assim início, né? Que a pessoa às vezes pega assim de início, entra no prólogo e tem gente que já para ali no prólogo mesmo, né? É verdade. Então ele lançou em 1954 o Sociedade do Anel e o Duas Torres, em 1955 ele lançou o Retorno do Rei. Você vê assim, mais ou menos 15 anos depois, né? Mas é a grande obra, né? Ele foi muito perguntaram aqui a Cassiane, Beren Lúthien, né? A história de Beren Lúthien é uma história que ele já tinha criado antes, é citado no Sociedade do Anel, tem um momento que eles estão no topo do vento, um pouco antes do Frodo sofrer o ataque. Né? Na verdade, ele sofre um ataque dos Cavaleiros Negros e o Frodo ele acaba sendo atingido, né, com uma espada de Minas Morgul, né, no ombro, e pelo rei de Angmar, né, que é o chefe dos Cavaleiros Negros. Mas antes disso, eles acendem uma fogueira e o Aragorn ele canta uma música, né, que é falando de Beren Lúthien. E Beren Lúthien é uma história que o Tolkien ele conta fazendo em homenagem ao relacionamento dele com a mulher dele. Porque uma homenagem quase, assim, né?
é uma homenagem. Portanto, que lá nas sepulturas deles estão escrito Beren, né? Isso. E Lúthien, né? Então, Lindíssimo. isso é muito bonito. E tem um detalhe importante, porque ele era um homem, né? Beren era um homem, Lúthien, né, era uma elfa, né? Da mesma forma que ele era um católico e ela era anglicana. Então, ela teve que se converter ao catolicismo, né? Então, são detalhes interessantes, né, que você percebe, né? E o Aragorn canta porque ele tem uma, né? Ele tem uma canta porque elfa que ele também ama, né? Ele vai reproduzir a história de Beren e Lúthien com o relacionamento dele com a Arwen, né? Que, por exemplo, um detalhe interessante do roteiro do filme que eu acho legal foi porque eles, no livro aparece pouco a Arwen. E já no filme eles deram destaque, botaram lá a Liv Taylor, mas é legal, né? Porque isso faz uma diferença no roteiro. Mas é isso, assim, uma coisa que eu vejo do Senhor dos Anéis é que ele é uma jornada, né? O livro é uma jornada. Você faz a jornada até Mordor, exatamente, né? Então, assim, você pode parar ali no próximo, você pode parar na Floresta Velha e ser engolido pelo salgueiro ali mesmo. Eu já né? parei na floresta uma vez, tá? Eu preciso assumir isso. Então, muita gente é engolida pelo salgueiro, muita gente morre ali já já é morto pelas coisas tubulares, tem muita gente que fica ali, né? Não chega nem em Bri, mas você tem que ter aquela mesma força, né, que eles tiveram que ter para poder chegar até Mordor. Então, mas assim, é uma saga encantadora. Eu estou relendo depois de 20 anos e junto com os meus alunos, né? Então, agora entrando na pergunta que você me fez, né? Como é que eu estou fazendo, né? Então, eu comecei esse projeto por um pedido da uma comadre, né? Amiga minha. Ela até estava aqui na live. Vamos ver se ela ainda está na live. Ela dá um alô. Quem não conhece, vale a pena segui-la. Dá algumas orientações legais de criação de filho, etc. Tá estudando. Verdade. Um tanto, né? Fazendo homeschooling também. Aqui a gente faz homeschooling com nossas filhas, né? Esposa, Leda, com a Joana e a Felícia. E então, ela me pediu para fazer uma espécie de tutoria com o filho dela, o mais velho, o Renato, que ela tirou da escola, colocou no homeschooling, e ela pediu para eu dar um auxílio para ela, né? Nesse sentido. Eu dei a ideia dela criar uma turma, né? Dela ver com algumas pessoas para criar uma turma, justamente disso que a gente estava falando, amizade, nesse sentido dele buscar, encontrar pessoas que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, né? De criar esse grupo de estudos, criar uma liga, né? E assim, a gente sempre teve, né? Não falo eu, mas nós, né? Você, o Saulo, nosso irmão, a gente teve uma ligação. Que está aqui na live também assistindo. Está aqui na live com a obra do Tolkien, né? E então, assim, eu sempre gostei muito dessa história. E eu comecei a buscar algo para poder desenvolver esse projeto, porque eu confesso que, assim, quando ela me propôs isso, né? Eu topei, mas eu fiquei pensando assim, pô, não posso fazer uma coisa igual ao que é trabalhado na escola, porque isso não faz sentido. Né? Para que eu vou fazer isso? Então, realmente, eu comecei a buscar um novo tipo de abordagem que está ligado ao que eu venho estudando ao longo do tempo. Venho estudando um tanto de coisa a respeito também de história, de filosofia, numa abordagem diferente do que você encontra na escola, né? E conservadorismo, uma série de coisas. E aí eu li um livro, né? Que é 10 livros que todo conservador deve ler. E dali eu tirei, né? Tem um capítulo muito interessante a respeito do Scruton? Do Benjamin Wicker, um conservador americano. E tem um livro, e tem um capítulo a respeito do Senhor dos Anéis, né? Então, quando eu li aquele capítulo, é interessante porque esse livro, ele estava na biblioteca do nosso padrasto, né? E ele ficava, é como se ele estivesse olhando para mim, né? Eu entrava na biblioteca e esse livro, ele ficava me olhando, né? Acho que isso com certeza já aconteceu com você. Parece que o livro está te olhando. E ele ficava me olhando. E eu olhava para ele, ficava aquela coisa assim, meio... me finge difícil, né? Brincadeira. Mas ficava aquela coisa, tipo... Pô, será que eu vou ou não vou? Né? E aí um dia eu resolvi pegar, folheei. Aí quando eu olhei o sumário, né? Fiz aquela leitura inspecional, como diz o Mortimer Adler, né? E aí eu vi que tinha um tanto de coisa interessante ali naquele livro. Aí peguei, né, emprestado. E aí o primeiro capítulo foi Chega a sua cabeça para o outro lado, que você está bem nos comentários. É isso, melhor. Tá. Então, o primeiro capítulo que eu li foi justamente o do Senhor dos Anéis. Então, dali, quando eu li aquele capítulo, eu já vi o que eu tinha que fazer. Então, dali eu já escrevi o projeto, com as outras coisas que eu já vinha lendo.
né? Então, basicamente é o seguinte, né? Eu escolhi essa obra para ser a liga, né? Para ser uma espécie de amálgama, né? do projeto, porque é uma obra que ela, para além de ser lida, né? Até uma coisa com uma amiga minha, Isabela, né? Sua amiga também já esteve aqui, a Isabela Casaca, né? Estava falando com ela esses dias. Né? E, para além de ser lida, ela merece ser estudada. Merece ser estudada. Né? Porque realmente é fruto de algo muito profundo. Muito profundo. Tolkien era uma pessoa assim, portanto que ele lançou assim, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Né? Aí tem o Árvore e a Folha, né? Algumas coisas, fez algumas traduções importantes e tal. Mas muito do que ele escreveu, ele não lançou em vida, foi lançado só depois, muitos dos seus escritos, porque justamente é uma pessoa extremamente perfeccionista. Né? E então. Mas ele é um gênio mesmo, né? É um gênio, assim, não tem outra coisa. Então ali você encontra tudo. Né? E assim, uma pessoa exemplar, porque isso é uma coisa que me chama a atenção no Tolkien. É uma pessoa exemplar, um pai de família exemplar, um marido exemplar. Né? E assim, isso só abrindo um parênteses aqui, isso é uma coisa muito louvável num gênio, né? Porque muitos gênios, na verdade, eles tinham naquilo que eles dominavam, ou na arte, ou na técnica, enfim, uma grandiosidade, mas muitas vezes na vida deles era caótico, né? Então, muitos deles, inclusive, têm fins trágicos, né? E o Tolkien, ele reúne aquilo que deveria ser realmente a vida intelectual, ou a vida né, de qualquer pessoa que busque conhecimento, né? Então, é a gente ter uma vida estruturada, organizada com a família, né, moral, e ter também, né, enfim, o nosso trabalho, o nosso ofício, aquilo que a gente sabe fazer bem, encaminhado, né? Exatamente. Então, é uma pessoa assim, muito diligente, né, muito organizada, e ele conseguiu encontrar tempo para tudo, para cuidar bem dos filhos, para fazer uma formação religiosa, uma formação literária. Portanto, por exemplo, o filho dele mais velho virou padre. Né? Ele foi criado por um padre, o filho dele mais velho virou padre. Né? O terceiro filho dele deu continuidade às obras dele. Né? Então, assim, ainda deu essa formação moral, intelectual, espiritual, né? E assim, ainda formou grupos de estudos, né? Então ele encontrava tempo, não sei como é que ele fazia, mas ele dava o jeito dele. E depois que ele lançou o Senhor dos Anéis, assim, vendeu em vida, né, mais de 10 milhões de exemplares, né? Então, no final da vida dele ainda ficou milionário, né? Ainda teve um pequeno detalhe, né? Pôde curtir um pouco, né, com a Edith, né? Uma vida mais confortável, etc, né? Então, assim, é um ser humano notável, né, o Tolkien. E ainda mais diante então, das adversidades que ele viveu, né? Porque hoje existe muito essa ideia de que se a pessoa ela não tem, porque ela não tem pai nem mãe, ou porque ela nasceu na pobreza, ou coisas desse tipo, né? Então, você mencionou Machado, que é uma pessoa de altíssimo nível, né, intelectual e que também viveu adversidades. O Tolkien, né, é uma pessoa que viveu adversidades na vida dele e conseguiu transcender isso. Então, isso é muito de uma busca realmente individual, né? Exatamente. E isso é algo muito importante, né? E reúne assim elementos que podem trazer de exemplos para a nossa vida, né? Porque é uma pessoa que teve assim, você pega assim, a história da infância e da juventude dele é uma história extremamente difícil do Tolkien. Muito difícil mesmo. E depois que ele casa, que parece que ele vai ter uma vida mais tranquila, ele vai para a Primeira Guerra Mundial, quase morre, pega uma doença que ele fica mais ou menos 2, 3 anos se mudando de cidade, etc. E sem saber se é realmente sobreviver, né? E a mulher naquela, etc. Então, assim, muita dificuldade que ele passou, ele conseguiu superar e vencer na vida. Então, isso é uma coisa, acho, muito relevante. Então, na obra, eu vejo que tem alguns elementos muito importantes, né? Que eu acho que são fundamentais para hoje em dia. Deixar as coisas claras, né? Porque o conto de fadas, né, ele até dizia, né, que o maior conto de fadas que existiu é a Bíblia, né? Mas a Bíblia é um mito real, né? Quando fala dos evangelhos, né? Então aquilo ali é um mito, né? Porque acontece um milagre, né? Tem o elemento do transcendental, etc, né? Mas aquilo ali realmente existiu. Aquilo ali realmente existiu. Aquilo ali aconteceu, né? Então algo extremamente marcante, né? Então o Tolkien, ele nessa ligação dele com Deus, essa ligação religiosa, ele criou uma coisa que ele chamava de subcriação, né? Porque nós homens nós não somos criadores, né? Porque nós somos criaturas. Então nós podemos ser o autor, né? Nós podemos ser os subcriadores, né? Então ele foi
conforme eu já falei, né? Criou a língua, criou a história da língua, né? E está muito claro na história dele como que a vida funciona, né? Existe o certo, o errado, o bem e o mal, né? Então isso está muito claro, né? Assim, os personagens eles têm assim características muito fortes que você consegue se espelhar nesses personagens, né? E tem uma coisa muito interessante que ele coloca, um conceito que ele traz, né? Que é da catástrofe e a eucatástrofe, né? Isso. Então, que é a queda e a redenção. Né? Então, os personagens, eles têm essa característica, né? Mais de um personagem. Então, portanto, que ele não pode ser uma alegoria. Então, na verdade, você não consegue encaixar o Senhor dos Anéis num evento histórico. Você encaixa os eventos históricos no Senhor dos Anéis. Então, ele conseguiu fazer algo tão profundo que você consegue pegar tanto exemplos da Grécia Antiga, de Roma, da Idade Média e do período que ele estava vivendo. Né? Você consegue entender que o condado era a Inglaterra e que Mordor era a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ou como fica no leste, pode entender que é a própria Rússia, né? Que o anel representa o totalitarismo, que o condado representa o conservadorismo. Você pode entender isso. Um anel para todos governar, né? Pode entender o totalitarismo, né? E pode entender dessa forma. Mas tem outros elementos muito importantes ali, né? Porque você encontra, por exemplo, na República de Platão, a história do Anel de Giges, né? Então, eu entendo que foi dali que ele tirou essa história, né? Do Anel. Né? Tem, por exemplo, a Ilha de Amã, que é a ilha que os elfos vão, né, para viver a vida eterna, sair da Terra-média e voltar para a Ilha de Amã. E é uma referência, eu entendo claramente, pelo que eu estou estudando, ao mito da Ilha Rai Brasil, que é da onde eu acredito que veio o nome Brasil, por exemplo. Então tem uma ligação aí com a nossa história, interessante. E tem a Ilha de Númenor, né, que é da onde veio os Dúnedain, né, que é os homens que habitaram a Terra-média, no qual o Aragorn, né, que é o rei, né, ele é o herdeiro de Isildur, né, e é claramente uma referência à Atlântida, né, que foi trazida ao conhecimento da humanidade por Platão, né. E então tem diversos elementos que você consegue encontrar de diversos momentos históricos, etc. E tal, ele né? trabalha muito com símbolos, né? Exatamente. O tempo todo, né? Então, o tempo todo. Então você tem essa questão da catástrofe, né? Por exemplo, o Gandalf, ele cai na ponte de Khazad-dûm, né? Então, ele cai, né? E ele vai lutar com o Balrog do ponto mais baixo até o ponto mais alto, até que ele morre, né? E aí, de repente, ele tem a eucatástrofe, que é a redenção. Ele renasce como branco, deixa de ser o cinzento para ser o branco. Então, o Aragorn, ele é o herdeiro que chegou a viver em Gondor, etc. Né? Então, ele era assim, o Gondor estava sendo governado pelos regentes, né? Então, digamos assim, ele representava naquele momento a queda, né, dos grandes homens que habitaram a Terra-média, foram reis, etc., até que ele chega um momento que ele vive a redenção dele, a eucatástrofe. Né? E da mesma forma o Frodo, né? Quando ele chega na montanha da Perdição e consegue, com toda aquela dificuldade, o anel é destruído e ele sabe ali que ele não vai mais voltar. Né? Ele sabe que ali, ele chega aquele momento que eles deitam ali, eles sabem que acabou para eles. Né? Eles já sabiam que era uma jornada sem volta. Então ali é a catástrofe. Né? Mas aí de repente ele é salvo, né? Pelas águias, etc. E aí ele vai viver a eucatástrofe. Né? Até tem uma coisa interessante que nos apêndices fala o seguinte, que o dia que o anel foi destruído é o dia 25 de março. Que nas tradições bem antigas da Inglaterra, do cristianismo na Inglaterra, é a data que eles falavam que foi a data da crucificação de Jesus. Né? Então, você encontra características crísticas, vamos dizer assim, no Frodo, você encontra no Gandalf, você encontra no Aragorn. Então, assim, eu estou dando esses exemplos, né, que são elementos, né, as virtudes, né, que a gente consegue trazer. Até tem, assim, eu vou dizer o seguinte, eu comecei dessa forma que eu contei aqui, mas quando eu comecei a me aprofundar para poder trazer mais elementos para os meus alunos, eu comecei a perceber que a coisa é muito maior do que eu imaginava. Então, eu sei que tem trabalhos, assim, já hoje muito bem desenvolvidos a respeito dos Senhor dos Anéis. Tem até um livro aqui da obra do Tolkien, né? Esse livro aqui que eu assisti um vídeo do padre Paulo Ricardo, né? Que esse livro, O Mundo do Senhor dos Anéis, do Yves Gandra Filho.
Legal. que fala que a pessoa assim, é o maior conhecedor, né? Senhor dos Anéis aqui no Brasil, é até da Martins Fontes também, que é a editora aqui, tradicional aí, que, Uhum, dessa edição aí que você tem, etc, né? uhum, uhum. E então, assim, tem muita coisa, né, que você pode trazer das virtudes, né, como a fé, como a esperança, as virtudes teologais, né, as virtudes cardeais, né? Então tem muita coisa que você pode trabalhar a partir dessa obra. Então, o que que eu fiz? Eu montei uma linha do tempo, né? E trabalhando da Grécia até os dias atuais, trazendo a partir de uma visão filosófica da história, né, específica no professor que eu tenho, e que é o professor Olavo de Carvalho. Uhum. E a partir dessa visão, né, que está presente no livro Jardim das Aflições, eu consigo trabalhar os elementos que necessários, né? Então, acho que basicamente o que tem, né, digamos assim, na história, né, é o materialismo e o espiritualismo, né? Então, Uhum. o conservadorismo e o progressismo. Então, isso está muito claro, né? Para as Uhum. pessoas, até para os jovens poderem entender mais, né? Porque às vezes fica naquela discussão muito esquerda-direita, né? Aquela coisa muito rasa, né? Então, a gente conseguir Uhum. aprofundar, conseguir... porque o Conto de Fadas ele faz isso, né? Ele tira o véu. Ele tira o véu e ele permite que a pessoa consiga enxergar mais além. Então, a Uhum. partir daí, ela conseguir fazer uma reflexão mais ampla, né? Porque hoje em dia existe uma pressão muito grande para o jovem ter opinião. Então, assim, por que que o jovem tem que ter opinião, né? Então, assim, o que eu digo para o jovem, meu irmão, faça um voto de pobreza de opinião, né? Não tenha opinião, né? Não tem necessidade de você ter opinião. Então, assim, mais importante é você ter reflexão, né? Você saber o que que você de fato sabe. E mais importante do que saber o que você sabe, é você saber o que Que você não você não sabe. sabe. É. É saber o que você não sabe para você saber o que você sabe, né? Uhum. E entender o que que de fato você tem certeza na vida, né? Então, são coisas que eu acho que são muito mais importantes, né, do que ficar ali naquela guerra de Twitter, entendeu? De É. a pessoa ter que se posicionar, né? Então é isso. Não sei se eu fui longe demais, mas Não, não, foi ótimo, é muito legal. Então, olha só, né? Como a partir da literatura você está conectando, né, com essa linha do tempo e trazendo essas reflexões, né? E é muito importante isso, né? Por que que tem, porque hoje na educação essa coisa do pensamento crítico, né? Está na BNCC, para tudo quanto é canto na BNCC e tal. Então, essa ideia de que a gente tem que formar alguém realmente com essa opinião, né? Só que, na verdade, a gente não dá as bases necessárias para isso, porque a gente também não as tem, né? Não as possui, né? Nossa isso, formação enquanto professor é uma formação extremamente precária. Eu estou falando aqui nós, porque você também é professor, assim como eu, né? E como isso, grande parte das pessoas que estão aí nos escutando, né? Então, a gente também não tem essa base para dar, a gente tem que buscar isso, né? Ir atrás, vamos dizer, do prejuízo, né? Mas estamos em tempo, né? A vida, enquanto estamos vivos, estamos no tempo de nos formarmos, né? De estudarmos e de crescermos, né? Mas, o que eu achei muito legal, Fê, assim, vendo esse movimento todo, é a forma criativa mesmo, né? Que você desenvolveu isso e pedagógica, porque por esse caminho, eu acho que é muito mais possível, né, de você ensinar realmente um grupo de jovens do que apresentando naquela estrutura factual, né? Que não é que não seja importante você entender, né, em qual data aconteceu cada coisa e ter essa visão da linha do tempo, até como você está falando, né? Mas ela é seca demais, né? Ela é sem sangue nas veias, né? E, isso. e ao mesmo tempo vindo dessa ideia de você tem que ter opinião, mas como é que eu vou ter opinião se eu não tenho realmente, né, uma base para isso, né? E a Ângela comentou aí, né, que gostaria muito de ter para os filhos dela, né? Então você vai fazer isso online também? Como é que você está pensando? Então, a minha ideia, né? Eu tô com duas turmas presenciais aqui em Brasília, né? Ó, olha a Larissa Maltz, ó. Larissa é minha aluna. Essas aulas têm feito uma diferença grande na minha vida. Olha só que coisa boa, viu? Olha aí, gente, da aluna falando, bom demais. Sou fã dela. E Poxa. E aí, eu tô com o pensamento, né, de abrir duas turmas online agora para o início de novembro, né? Então, ao Uhum, longo desse mês de outubro, abrir inscrições para iniciar ali uhum, no final de outubro, início de novembro, ainda vou decidir exatamente a data. uhum, E tanto desse projeto que eu tô chamando, assim, eu não decidi 100% o nome, mas por esse conceito da eucatástrofe do Tolkien, eu uhum, resolvi chamar de A Redenção da Inteligência, né? uhum.
por causa desse conceito de eucatástrofe, né? Uhum. E que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né, que ele coloca, né? Então, a Uhum. gente buscar... Porque isso é uma coisa que, na verdade, ela primeiro acontece dentro da gente, né? Eu acho que, Uhum. às vezes, não é muito fácil, né, a gente ter que realmente refletir sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? Uhum. Mas é preciso ter coragem. Preciso ter coragem. A gente às vezes tem que ir até Mordor, destruir o anel. É, Mas é um exercício de humildade. É um exercício importante. com Né? E a certeza. partir daí é um passo, acho que fundamental para a gente poder desenvolver as nossas virtudes, né? Intelectuais, morais, Uhum. espirituais. Então, esse é um passo importante. Então, eu tenho feito isso, né? Assim, eu Uhum. sinto como se eu estivesse recomeçando a minha vida, ou começando, né? Vamos dizer assim, a minha vida Uhum. intelectual. Né? Tenho 35 Uhum. anos e vejo que tem muitos na minha frente, mas eu não estou preocupado com isso. Estou É, preocupado é. comigo. Estou preocupado Uhum. com o meu desenvolvimento, né? Uhum. E assim também poder passar alguma coisa para os meus alunos, etc. Então, e também estou fazendo o trabalho da redenção da inteligência, que é com os alunos de... Porque esse trabalho, a redenção da... Desculpa, eu confundi aqui. A redenção da inteligência é trabalho com jovens de 14 a 18 anos. Uhum. Né? Então, eu tenho feito aulas presenciais, mas eu já tenho alunos que são de outra cidade. Né? Eu resido em Uhum. Brasília. E tem alunos de Campo Grande, tem aluno da Bahia, Salvador. Uhum. Então, eles já acompanham ali pelo Zoom, etc. Uhum. E então já estou com 14 alunos. Então é tranquilo, né? Abrir uma nova turma online do Redenção da Inteligência com jovens de 14 a 18 anos. E a ideia Uhum. é abrir uma nova turma agora e para o início de novembro. E Uhum. também eu estou fazendo um trabalho que é o Despertar do Imaginário, que em vez de ler O Uhum. Senhor dos Anéis, que é uma obra muito densa, a gente está lendo O Hobbit, os mais novos, Uhum. e eles estão adorando, né? Porque tem um detalhe que eu faço em ambos os trabalhos, né? Que a gente passa capítulos, né? As aulas são Uhum. semanais, então a gente passa eu passo uma quantidade de capítulos e os jovens eles têm que Uhum. apresentar, eles têm que falar das percepções que eles tiveram, e daí a gente linka com os conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, os meninos mais Uhum. novos, tá? Do Despertar do Imaginário, de 9 a 12 anos, eles também fazem esse exercício, porque a ideia é que eles desenvolvam oratória, etc. E, tal. Uhum. E, e é um trabalho mais voltado à contação de histórias, né? Então, é exatamente o despertar do Uhum. imaginário. Ah, legal. Então, eu Ótimo. vou Nossa, contando que coisa histórias desde boa. as histórias bíblicas até as histórias Uhum. mitológicas. Uhum. E então, falar de mitologia grega, falar um tanto também da formação de Roma, entender os pilares, né, culturais que formam a nossa Uhum. civilização. Falar dos Lusíadas, falar também da Idade Média, tem muita coisa, não só a mitologia nórdica também, que tem muita coisa interessante. O Tolkien mesmo, era um apaixonado por isso, né, tradutor do Beowulf, né, ele tem uma tradução do Tolkien da história do Rei Arthur. Então, Uhum. um foco justamente nas obras do Tolkien. É isso. Se Uhum. estiver falando muito aí, tiver muito longo aí, você me avisa. Não, não, tá ótimo. Na verdade, sim, já vai entrar 2 horas de live. É, a galera também já vai ficando, né, mais cansada, mas Cassiana, não, não conheço não, tá? Não conheço, Eu não. também. Mas a gente vai. A ideia é que. Eu acho que essas coisas estão começando a brotar mais também. Eu acho que esse movimento da pandemia, até os pais têm buscado mais, né, pessoas para educar em casa ou para trazer essa nova abordagem, né? A escola foi para dentro de casa também, enfim. Então, eu acho que a tendência é que agora comece a brotar coisas assim, né? Como aconteceu agora com o Felício, que é um trabalho muito legal. Então, vai avisando pra gente aí, mano, quando você for abrir nova turma, a gente divulga aqui, quem tiver filhos, né? E tiver um Maravilha. interesse, né? Tanto do despertar do imaginário quanto da redenção da inteligência. E acho Exatamente. que Então, é isso. Tem mais alguma coisa que você quer comentar? não, é isso, assim, para mim está sendo uma alegria poder falar disso, tá me trazendo Uhum, esse trabalho, está me trazendo grande satisfação, também grande uhum, responsabilidade, né? Mas estou gostando é muito verdade. de Uhum, poder me aprofundar nesses temas e eu também quero saber, é claro, né? Com o tempo a gente vai vendo, né? Eu criei um trabalho, um ciclo, né? Que dura mais ou menos 4 meses, justamente para a gente uhum, poder perceber o que está sendo bom, o que não está sendo bom, né? uhum, E a ideia é a gente ir aprimorando sempre. Eu acredito que nessas próximas turmas eu já vou conseguir trazer algo ainda melhor do que eu já estou fazendo, que eu acho que já está sendo algo uhum, que está me trazendo grande satisfação. Então é isso. uhum. Legal, mano. Que bom. Então, sucesso, prosperidade, vitórias para você, viu? Muito bom ter você aqui. Vamos marcar uma nova live depois para a gente Certeza. falar mais, tá? Você contar mais para a gente como é que está sendo aí o encaminhamento. E muito bom. Nossa, aprendi muito com você hoje, viu? Várias coisas assim que eu não sabia sobre o Tolkien e sobre o Senhor dos Anéis. Muito legal.
Tamo juntos, viu? Tô aqui em BH, você tá aí em Brasília, mas estamos juntos. Love you. Love you too, mano. Muito grata pela presença, tá? Gente, então, ó, siga aí Felício Freire, depois eu vou deixar lá no Stories também. E o Portal Veracruz também, que, né, Fê, que você faz esse trabalho lá, né? Exatamente. O Portal Veracruz é um trabalho muito interessante que surgiu em 2018. Nós nos reunimos em torno do Rui Fabiano, que é nosso padrasto, né, o jornalista, escritor Rui Fabiano. Isso. E estamos, inclusive, lançando o livro A Espiritualidade de Machado de Assis, que é uma visão assim, muito interessante, né? Uma crítica literária, mostrando, né, justamente a profundidade que é esse autor, né? Machado de Assis, mostrando, inclusive, uma coisa muito interessante que o Rui percebeu, que outros não perceberam, poucos, né, perceberam alguma coisa nesse sentido, que existe um plágio, né, do conto mais famoso do Borges, né? Do Borges, o Aleph, né, de um capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é comprovado que, de fato, o Borges leu antes de escrever o Aleph, né? E, então, assim, é muito interessante. Esse livro a gente vai lançar agora em Brasília. Embora o Borges nunca tenha assumido, né? Exatamente, não assumiu, né? E, então, nós vamos lançar em Brasília agora no restaurante Carpedim, da 104 Sul, no dia 29 de setembro, de 19 às 22 horas, e vamos lançar também na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 8 de outubro. Ele vai fazer ainda, ministrar uma palestra, né? Literatura, História e Ancestralidade, né? E então essas informações a gente vai estar colocando lá no nosso Instagram, né? @portalveracruz_. E também peço que me sigam aí no meu Instagram, que eu vou estar agora fazendo uma... Posso falar mais uma coisinha para terminar? Pode A respeito falar, do mês pode. de setembro. O mês de setembro é um mês interessante. O Tolkien, ele morreu no dia 2 de setembro de 1973. E é interessante que tem um detalhe aqui do livro, né, que é a respeito dos anéis, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, porque fica melhor lendo do que eu simplesmente falando. Então, 3 anéis para os élficos reis sob o céu. 7 para os anãos em recinto rochoso. 9 para os homens que a morte escolheu. 1 para o senhor sombrio no espaldar tenebroso. Na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los. Um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Então ele morreu no ano de 1973, né? Um anel, né? Um anel, né, para todos dominar. 9 anéis dos homens, 7 dos anões e 3 dos elfos, né? Então, interessante isso, né? Esse ano de 1973, ele morreu no dia 2 de setembro. É o mês, né, que ele começou essa nova jornada, né, em setembro, digamos assim, espiritual, né? Mas foi onde começou a jornada dos Seus Anéis, né? O Frodo, ele também parte, né, no dia 22 de setembro, que é quando ele inteira 50 anos, é o dia que ele parte para a jornada. Né? Então, esse mês no hemisfério norte é quando começa o outono, né? Aqui, para a gente, começa a primavera. Né? Então, é um momento assim, termina o verão, digamos assim, aquele tempo bom, né? E começa o outono, que é um momento de transformação, porque isso, se a gente pegar para a nossa vida isso, né? Às vezes, o que a gente precisa é algo que não é tão fácil da gente, digamos assim, fazer, porque aquilo incomoda, vai mexer com a gente, vai ter que fazer com que a gente faça um movimento que a gente ainda não fez na vida. Então é necessário, às vezes, que as folhas caiam, né? Que a gente, então, encare esse outono, e às vezes desse outono vem um inverno rigoroso, mas nessa jornada, né? Que, digamos assim, que essa é a catástrofe, né? Nós temos que confiar que vem aí a catástrofe. Então, vem a primavera e um novo verão, né? Então, eu vejo que é um ensinamento muito importante para a gente, né? E assim, eu tenho uma ligação com esse mês de setembro por alguns motivos, né? Dentre eles é que a minha vida paterna começou aí. Minhas filhas não nasceram em setembro, elas nasceram em junho, né? Mas é que depois de 9 meses que vem o resultado, né? Então, é verdade. É um mês importante, né? Para a minha vida, que também é o Amanhã, mês que a minha esposa nasceu. Amanhã é aniversário da minha esposa, né? Já, sei que já é hoje, né? É amanhã, né? Ainda, né? amanhã, Mas 40 minutos. 25 de setembro, aniversário da minha esposa. E também assim, é o mês que eu estou iniciando nessa jornada digital, né? Me botando a cara, né? Digamos assim, né? Para poder fazer esse movimento. Então, para mim, eu estou tendo que sair da toca mesmo do Hobbit e espero que eu consiga Encarar o outono.
encarar o Ou então, quem outono, sabe, já a primavera, né? já na É no hemisfério primavera, sul, né? exatamente. Mas a busca é que seja uma jornada, mesmo com as dores, né? Mas que a gente Isso. consiga cumprir a missão. Tá? Essa missão do professor não é uma missão fácil, Não. mas ela é válida. Ela é muito válida e ela tem, assim, realmente... Não são tantas as recompensas, mas são recompensas que têm um valor inestimável na nossa vida. Isso, é É isso. verdade. Gratidão, E viu, muito, Dani? e muito maior do que a gente consegue medir, né? Porque a gente transforma a vida das pessoas e depois a gente não acompanha as pessoas, né? Exatamente. Mas a semente ficou ali, né? Eu que agradeço. Beijo, mano. Saudade, viu? Bem, Tudo de bom. valeu. Com Deus. Tá. Tchau.